Fala, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Hoje eu trouxe um cara aqui que eu admiro pra caramba. Sei um pouco da história de vida dele, é um dos caras que eu posso falar pra vocês com toda certeza que é uma das pessoas mais inteligentes na parte de ações, opções e outras estruturas mais sofisticadas. O cara é um gênio da renda variável. Hoje comanda um time gigantesco aqui em Florianópolis. Para vocês terem uma dimensão, são praticamente 300 assessores. Esse cara cuida da parte de renda variável de todo esse pessoal. Sabe quantos clientes a gente tem aqui em Floripa? Tem um número aproximado? Cara, na parte de renda variável hoje a gente está com 2.300 clientes só em ações. Olha só. Fora a parte de futuros e derivativos de maneira geral. Então só na parte de ações dá 2.300 clientes. É com 2.300 clientes que só operam praticamente ações. A gente vai bater um papo aqui sobre vida e sobre esses pontos de renda variável, que eu acho que vocês vão conseguir aprender bastante coisa e eu vou aprender junto com vocês, porque não é minha expertise, apesar de a gente saber um pouquinho sempre que eu sento para conversar com o Vitor, né, acabo aprendendo bastante coisa e avançando nos meus conhecimentos. Vitor, obrigado, querido. Valeu, Lara, de bola, ele tá aqui. Coisa Vamos linda. E se apresenta um pouquinho aí pro pessoal, né? O que você faz hoje aqui no Eu Quero Investir? Perfeito. Bom, hoje meu trabalho diz respeito a liderar, né? Então, quando eu entrei na EQI há quase 3 anos atrás, era uma questão bastante operacional. Então, meu trabalho era estar muito próximo do cliente, entender o que o cliente queria e poder apresentar soluções dentro do mercado de ações, né? Hoje, eu ainda continuo fazendo esse tipo de trabalho, claro, com uma quantidade de clientes bastante reduzida, mas voltado muito mais ao desenvolvimento e, enfim, performance do meu time hoje aqui, né? Então hoje a vertente de trabalho que eu tenho é muito mais sobre pessoas, mas ainda assim sempre não dá para o cara sair da parte do mercado de ações, do mercado de renda variável, que é a veia que a gente sempre tem aqui. Exatamente. No final das contas acaba sempre sendo sobre pessoas, né? Pois é. No começo, geralmente as pessoas são os clientes. Sim. E a partir desse um determinado momento você não consegue mais dar conta de todos os clientes e precisa difundir esse conhecimento treinando mais pessoas para conseguir atender um grupo maior. Pois é. E hoje você está com quantos liderados aqui em Florianópolis? Cara, hoje em Florianópolis diretamente eu tenho 11 liderados aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui hoje? Inicialmente, eu vou voltar um pouco, né, a fita, que eu acho que é bastante importante. Quando eu entrei na EQI, eu tinha acabado de sair da XP na época, né? Então eu trabalhei na XP, trabalhei diretamente na mesa da XP. E para mim foi um ambiente bastante enriquecedor, porque era exatamente o que eu queria naquele momento de vida, né? Eu tava período de faculdade e tudo mais. E aí eu atuei na XP por algum tempo. Posterior à XP, eu acabei recebendo um convite de um ex-sócio da própria XP na época, que era amigo meu e que eu trabalhava com ele lá dentro da empresa. Ele estava saindo da companhia para poder fazer a abertura de um escritório próprio. Ele veio me convidar para poder tocar a mesa de renda variável dentro do escritório dele. Eu achei que poderia ser uma frente interessante em termos de negócio, construção profissional. Pô, afinal de contas, eu iria sair de uma linha totalmente daquele cara que só aperta o botão e recebe ordens, para ser alguém que pode pensar em modelos de negócio e forma de escalar uma linha de trabalho dentro do segmento de renda variável. Então, o meu lado empreendedor, ele começou a falar um pouco mais alto ali naquela linha de momento de vida. E entrei, decidi comprar esse risco e seguir esse negócio junto com esse amigo meu, né? Acabou que por uma questão de gestão dele, afinal a empresa era dele, né? O negócio acabou não indo para frente. Eu comecei a sentir depois de algum tempo que a possibilidade do crescimento que eu realmente estava buscando ali, ela estava começando a ficar um pouco reduzida, porque eu conseguia entregar o nível de empreendedorismo que eu sempre sonhei em poder fazer dentro da minha própria área, mas eu não conseguia levar as visões que eu tinha para fora da minha área, que era a parte da mesa de renda variável dentro desse escritório, e comecei a me sentir um pouco preso ali dentro, né? E aí foi nesse momento que eu recebi a oportunidade, né? Recebi a oportunidade não, eu fui atrás, na verdade, né? Através de networking também, consegui uma oportunidade dentro da EQI, e foi um processo de entrada na empresa extremamente saudável, e foi num momento muito importante para a EQI, que foi a época bem que a EQI fez toda a manutenção ali com o BTG, onde o BTG entra para ser sócio da empresa, e eu olhei para aquilo e falei, cara, eu acho que aqui dentro eu consigo almejar, alcançar isso que eu busco para mim. E, cara, foi tiro certo.
foi tudo certo. Eu consegui realmente alcançar esse projeto. E logo que eu entrei na EQI foi bem legal, porque como eu disse, né, no início era bem voltado essa questão operacional. E putz, quando eu entrei na EQI eu tinha ali uma carteira com 450 clientes e eu tinha que dar cabo de atender, conversar. E no final do dia isso começou a ser um processo bastante complexo, porque, como você bem colocou, hoje o mercado que a gente atua, por mais que aqui a gente lide com ações, opções, mercado futuro, termo, volatilidade e tudo mais, no final do dia isso é só uma ferramenta para eu conseguir te atender como pessoa. Então, naquele momento, né, o que a gente estava fazendo ali naquela hora era apenas apertar botões e seguir, né? E a gente começou a ver dentro da área, dentro da empresa, de maneira geral, que, cara, não era esse o foco que a gente queria ter, né? Afinal, o principal foco da EQI é foco no cliente. Então, por que eu vou dar foco no meu cliente se um assessor atende 400 clientes? Como que esse cara ele consegue entregar essa linha de atendimento realmente saudável? E aí a gente foi reestruturando isso, e na época que eu entrei, foi onde eu comecei a conseguir colocar em prática esse lado empreendedor meu, né? E aí foi bem legal, porque eu tinha uma filosofia. Na época eu estava num período financeiro da vida, um período de amadurecimento financeiro, não dos mais fáceis, né? E, putz, eu morava quase 2h30, eu morava em São Bernardo do Campo, na época em São Paulo, grande São Paulo, mas eu morava em São Bernardo do Campo e eu trabalhava ali próximo da região da Faria Lima, ali no Itaim Bibi. Você de metrô, de busão? Cara, eu pegava 2 ônibus e um metrô pra ir, eu pegava 3 ônibus pra voltar. Eu gastava em média 2h30, 3 horas de transporte público todos os dias, né? Cara. Então, pô, pensa que o mercado de ações abre às 9h, geralmente eu tinha que sair de casa às 5h30, 6 horas da manhã. Para eu sair de casa esse horário, eu tinha que acordar muito antes. E nesse mesmo período, eu muitas vezes saía do escritório 10 horas da noite por estar ali prestando demandas aos clientes, e não era uma coisa cansativa para mim, né? Nunca foi uma coisa cansativa, porque apesar de nessa época eu ter uma necessidade de estar ali, eu gostava daquilo que eu estava fazendo, né? Para mim era prazeroso estar ali pensando em qual solução, qual que seria a alternativa que eu iria conseguir levar para aquele investidor. Então, às vezes eu gastava horas realmente ali mesmo, e passava horas do horário que eu realmente deveria ficar na empresa, e chegava em casa 11 horas da noite, meia-noite e meia, e acordava cedo já no dia seguinte para poder vir. E aí, voltando àquela questão do meu lado empreendedor, foi que nessa época onde a gente começou a rever muitos processos dentro da empresa, eu comecei a me colocar à disposição para esses processos. Até porque eu já tinha passado por uma experiência prévia, anterior à EQI, de construir, controlar e gerenciar processos para o funcionamento de uma área, né? E quando eu cheguei aqui, eu comecei a trazer esse lado meu. Isso foi muito bem recebido pelas lideranças da época, né? E as oportunidades começaram a surgir. Então, naturalmente, você tem uma empresa crescendo no ritmo que a EQI estava crescendo nesse período, e você tem um profissional que está querendo fazer, e hoje eu consigo ter essa visão, afinal, eu sou o cara que vai olhar para um liderado meu e ver qual está sendo o nível de empenho que ele está colocando ali dentro. Você vê uma pessoa que quer fazer, né? Naturalmente você dá espaço para ela. E foi esse espaço que eu recebi nesse momento, e foi aonde os caminhos começaram a se abrir para mim dentro da empresa, né? Cara. Então, assim, foi um movimento bem legal, foi um movimento bem importante da minha vida. Não foi fácil, né? Tive que abrir mão de muita coisa. Então, aquela coisa que a gente vê às vezes nesses livros de coach, nessas palestras e coisas de, trabalhe enquanto eles dormem, né? Esse tipo de coisa. Eu não acho que isso é uma coisa saudável, mas foi o que eu fiz e foi o que me colocou no cargo que eu tô hoje, né? Então, eu acho que é um pouco disso. E aí, ao longo desse período, né, foi onde eu naturalmente fui gerando esse nível de operacional, de conhecimento. Então, tive que fazer cursos, tive que me formar em outras graduações, tive que me colocar à disposição de aprender para poder atender meu cliente bem. E, naturalmente, esse processo me colocou à frente em algumas áreas, né, de trabalho.
E hoje o meu foco majoritário dentro da mesa de operações é a parte de derivativos, né? O que é um derivativo? Pra galera entender, assim. Cara, Não sabe nada, assim. O que é um derivativo? Que bicho é esse? Exatamente, que bicho é esse, né? É a coisa mais simples que tem, tá? O derivativo, por definição, ele é um ativo que deriva de um ativo objeto. Então, você tem algo que o preço desse ativo, desse contrato, dessa coisa, ela deriva da variação de um ativo principal. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? A opção. A opção é o derivativo mais ok que a gente tem, assim, né? Porque eu tenho um direito de negociar uma ação a um determinado valor ou vender uma ação a um determinado valor. Eu vou te dar um outro exemplo de derivativo, por exemplo, né? O seguro do teu carro, por exemplo, né? O seguro do carro é um derivativo clássico. Você tem um contrato que você firma com a tua seguradora, né? Um contrato que diz o seguinte, cara, se você bater o teu carro, se o teu carro for roubado, sofrer algum tipo de avaria, ou seja, existe uma pré-definição dentro desse contrato, certo? Perfeito. E você paga por esse contrato para você usar, ou seja, em caso de sinistro desse contrato, você poder utilizar daqueles benefícios. E esse contrato, ele varia o preço dele dependendo da tua idade, dependendo do teu nível o valor do teu carro, dependendo do se o teu carro ele é muito usado para roubo. Então, essa variação, né, essa questão toda, são as variáveis da vida, né? Você vai lá e compra um derivativo para você poder especular ou muitas vezes para você se proteger, que é o que a gente faz com o seguro do carro, né? Exatamente. E o preço disso tudo, ele vai variar, dadas as variáveis, eu acho que eu até coloquei bem, as variáveis da vida. Eu acho que até esse é um exemplo legal, porque muitas vezes as pessoas olham para a renda variável como uma ferramenta de se tomar risco. Sim. Você falou assim, poxa, é muito mais arriscado do que uma renda fixa, por exemplo, né, Rafa? E nem sempre isso é verdade. Eu vejo muito isso no trabalho do Vitor, do dia a dia. Ele deu o exemplo, inclusive, quando a gente fala de derivativos do seguro do carro. Sim. O seguro do carro é um ativo que você compra para reduzir o risco do teu portfólio. Ele te considera o carro uma parte do teu portfólio, que seja o teu patrimônio imobilizado que você tem ali. Então, você tem diversas ferramentas que você pode utilizar. Uma delas são os diferentes derivativos, que é uma fauna bem vasta, né? Tem bicho de tudo quanto é tipo ali, para você conseguir se proteger. Eu acho que tem mais um exemplo legal para comentar com o pessoal, para vocês conseguirem talvez entender bem no detalhe o que seria um derivativo. Vamos supor que você está querendo comprar um imóvel. E esse imóvel ele vai ficar pronto dali a 2 anos. Ele vale R$500 mil. Você chega ali para comprar e você não quer pagar o valor inteiro desse imóvel. Então o que você faz? Fala assim, olha, eu vou te adiantar 10% desse valor. Isso. Então você pega e paga ali R$50 mil. E quando ele ficar pronto dali a 2 anos, você paga os outros 450. Então vamos supor que bem nesse meio tempo, depois de 1 ano que você comprou, falta 1 ano ainda para ficar pronto, eles vão construir um shopping bem do lado. E aquele teu imóvel se valorizou. Você já firmou um contrato com quem te vendeu esse imóvel, ele tem que te vender aquilo por 500 mil. E agora o imóvel vale R$1 milhão. Na verdade, você poderia vender essa sua opção de compra por muito mais caro se você quisesse vender o imóvel. Porque agora você tem direito de comprar isso por R$500 mil, ele já está valendo R$1 milhão. Então você teve uma valorização do seu derivativo, que é essa opção de compra. Eles chamam os imóveis de arras de negócio, aras de negócio. Agora vamos supor uma situação inversa. Eles inventaram que eles vão fazer um cemitério ali do lado, ou eles vão fazer um aterro sanitário bem do lado do teu imóvel. Na verdade, aquilo que valia R$500 mil, ele agora está valendo em torno de 300 mil. Na verdade, não faz muito sentido você cobrir ali essa opção que você comprou e pagar os 500 mil. Você simplesmente deixa esses 50 mil, que é uma opção que te dá o direito de comprar, mas ele não te obriga a fazer essa compra. E esse seria, né, um exemplo de derivativos. Exatamente. É isso nas opções, como é que chama? Ali é uma call, é uma put. O primeiro exemplo que você deu é o exemplo de uma call. Quando você assume um direito de comprar algo por um preço pré-determinado numa data futura, né? E quando você assume um preço de venda, né? Ou seja, você assume o direito de vender algo por um preço pré-determinado numa data futura, isso é o que a gente chama de put.
Mas assim, eu queria trazer a questão do derivativo até para aquele investidor que não tem a concepção de fato ou já trabalhou com esse tipo de coisa em algum momento da vida, que tudo começa no risco. Tudo na nossa vida começa no risco. O que eu quero dizer por risco, né? É aquilo que eu não sei o que vai acontecer, de maneira geral. Eu posso ou não obter um resultado daquilo. Um exemplo é você comprar uma ação. Um exemplo é você comprar o teu imóvel e de repente pode ser construído um cemitério do lado do teu imóvel. Você decidir a graduação que você vai fazer. Decidir a graduação. Pro resto da tua vida. Ou não, né? Mas 5 anos você coloca ali. Eu vou virar engenheiro, eu vou virar advogado, eu vou fazer qualquer coisa e de repente você não arruma o trabalho naquela linha de profissão que você quis. Então você tomou um risco ali dentro. Eu vou começar um empreendimento novo. Tudo é risco na vida, né? E essa linha de tomada de decisão, muitas vezes ela é um negócio que ele é complexo para a gente poder tomar essa decisão, né? E isso eu vejo que é muito uma questão cultural, né? Eu vou dar um exemplo do brasileiro com o americano, né? Americano entende-se dos Estados Unidos, né? Porque americano pode ser... Estadunidense. Né? Exatamente. Estadunidense. O americano normal... Ele está acostumado, ele está habituado a tomar esse risco, né? Você tem construções dentro da sociedade, você tem construções dentro da própria lei do americano, nos Estados Unidos, que permite que você possa começar a falhar e começar de novo, né? Permite você ter uma falência e você recomeçar aquilo tudo de novo. Então, existe um espaço para tomada de risco. Em contrapartida, no Brasil a gente tem um espaço para não tomada de risco. Você tem uma linha muito mais voltada a uma questão trabalhista, a uma questão de CLT, a uma questão em que as pessoas elas não se sintam confortáveis o suficiente para a tomada de risco, né? Qual que é o revés disso, né? Justamente o retorno que você pode ter. Então, dentro dos investimentos, seja uma ação, seja uma renda fixa, um fundo, qualquer coisa, é uma tradução do que é a nossa vida, né? E aí, fazendo até um parênteses com a parte de derivativos dentro do mercado de ações, é uma coisa que o Brasil importou dos Estados Unidos, majoritariamente, né? E lá você já tem mecanismos de derivativos para você proteger ou especular ao redor da tua própria vida. Seja o teu seguro de vida, seja o seguro do teu carro, uma série de outras coisas que lá já está bem difundido. E eles criaram esses mecanismos, né? Eles difundiram esses mecanismos de proteção nesse mercado de renda variável, né? E que nós importamos para cá. Então, hoje muitas vezes a gente vê um investidor médio brasileiro ou aquele investidor que não tem o perfil arrojado, né? De concepção do que quer trabalhar com isso. Para ele é aquela coisa tipo assim, eu preciso colocar o meu recurso dentro de um movimento que eu entenda o que vai acontecer, né? Que eu consiga ver o que vai acontecer. Previsibilidade. E eu não estou dizendo que está errado, né? Cada um tem o seu perfil. Eu estou te dizendo que, basicamente, essa linha de tomada de risco, seja na vida ou nos investimentos, ela muda culturalmente, né? Hoje no Brasil a gente teve por anos e anos, isso está começando a mudar nos últimos anos, onde alguns movimentos dentro do mercado financeiro eclodiram para que as pessoas pudessem sair da poupança, por exemplo, ou do terreno, né, o famoso tio do terreno, né, começou a eclodir para mostrar assim, olha, existem outras formas de você tomar risco na tua vida, né? Então eu acho que isso é muito importante. E a parte das opções, que eu acho que é onde a gente realmente consegue trazer um diferencial para o nosso investidor hoje, não só um diferencial, mas principalmente uma inteligência. Porque hoje, por exemplo, eu posso olhar para o investidor e falar para ele, olha, eu posso alocar a tua carteira no mercado de ações, a tua carteira pode chegar a se desvalorizar 30%, que você não está correndo nenhum tipo de risco. A tua carteira pode chegar a se desvalorizar 100%, que você não está correndo nenhum tipo de risco, e a gente pode te trazer essa precificação, te trazer essa previsibilidade de resultados que você tanto espera. Então hoje a aproximação que o derivativo ele consegue fazer para essa linha de tomada de risco do investidor, né, do cara poder falar, cara, eu vou tomar risco de uma maneira que eu consiga controlar esse risco, ela ficou muito boa, né?
E dentro da IQI hoje, a gente acabou buscando trilhar esse caminho hoje, e eu me coloco muito nessa frente, porque é onde a gente viu até um gap mesmo de mercado, né? Lá atrás, há 2, 3 anos atrás, mais ou menos, a gente olhava o investidor que, eventualmente já estava operando em algum outro lugar, já estava trabalhando com alguma outra casa no mercado, e a gente apresentava soluções inteligentes de, olha, por que você vai alocar, vou dar um exemplo, ao invés de você alocar R$10.000 numa ação, e essa ação se desvalorizar em 10% e você correr um risco de R$1.000, por que você não aloca 5%? Se essa ação se desvalorizar 10%, o teu risco está sobre R$500, né? Está sobre os R$5.000. Só que se ela se valorizar, você ganha o equivalente aos 10 mil que você inicialmente teria colocado. Já te apresentaram essa linha de trabalho anteriormente? Isso, a gente começou a ganhar espaço com os nossos investidores hoje, né? Desde lá de trás. Então, eu digo que essa linha, né, de risco que a gente toma, e os derivativos hoje é até um pouco de filosofia para mim, porque eu também tomei muito risco na minha vida para conseguir chegar onde eu tô. E claro, eu sempre fui muito arrojado como investidor, né? E investidor entende-se não pelo Vitor que compra ações no teu próprio recurso ou aloca a tua própria renda fixa. Entende-se o Vitor investidor, o Vitor que acorda 6, 5 horas da manhã, o Vitor que vai dormir às 10 horas da noite, e o Vitor que faz uma série de atividades ao longo do dia para investir o tempo dele. Então eu sempre fui muito arrojado no que diz respeito ao investimento do meu tempo, né? Em como eu vou alocar isso. E por isso que eu digo que o investimento que a gente faz, às vezes na renda fixa ou numa ação, ou seja lá qual é simplesmente uma tradução de como você é investidor na tua vida. É uma tradução de quem é você na vida, né? E a gente hoje consegue trazer essas linhas de auxílio, né? Essas linhas de trabalho para que o investidor ele possa tomar algumas decisões, aceitar correr alguns riscos de uma maneira mais saudável para ele mesmo e ele possa começar a se conhecer mais. Assim, olha, eu nunca comprei uma ação na minha vida, mas talvez eu possa comprar essa primeira ação na minha vida me protegendo 100% da queda dela. E eu vou poder entender o movimento que essa ação faz. Eu vou poder entender a volatilidade, as variáveis que o mercado de ações ele vai me trazer. Eu vou acompanhar esse movimento, eu vou poder acompanhar o balanço dessa empresa, eu vou poder acompanhar o que está acontecendo nessa companhia sem correr o risco do meu portfólio. Mas é um exercício para mim, enquanto investidor, aceitar fazer isso, né? Então, acho que essa mudança de comportamento que nós tivemos lá atrás como empresa, ela abriu portas que na época a gente não tinha concepção que poderiam abrir, tanto com os nossos clientes, quanto para nós como companhia mesmo, né? Então eu julgo que foi um movimento bem coerente assim, para todos. Eu acho bem legal até essa questão dos derivativos, porque é uma ferramenta que você consegue alavancar, então você deixa aquilo mais arriscado e com potenciais de ganho bem mais alto do que seria você comprar uma ação simplesmente numa linha de buy and hold, naquela linha tradicional. Você consegue muitas vezes tornar aquilo mais macio para o investidor que está começando. Então você tem ali uma trava, eu vou perder no máximo 5% e o máximo que eu posso ganhar também, naturalmente não é só festa, né? Se tem uma trava ali no máximo que você pode perder, você vai limitar o teu ganho também. É em torno de 10%, 15%. Sim. Uma operação que vai durar 3 meses, 6 meses. Você consegue ajustar esses ponteiros. É justamente essa inteligência que o Vitor traz junto com a equipe dele para a maioria dos nossos investidores, né? Exato. Inclusive, eu tenho clientes que são atendidos pelo Vitor, clientes que já operavam com ações, né, em torno de 10, 15 anos, são clientes extremamente maduros e eram buy and holds, né? Levavam aquilo durante muito tempo. Os últimos 3 anos de bolsa foi bem complicado para os investidores, foi uma pancada atrás da outra. E quando o Vitor saiu lá de São Paulo e veio assumir aqui o escritório de Floripa, eu falei assim, bom, vou apresentar esse cliente, não sei se vai dar muito match, né, porque ele não queria vender de jeito nenhum, era pegado ali nas ações, e logo ali depois de 1 a 2 conversas eu fiquei completamente assustado, porque já estavam fazendo alterações na carteira e aquilo ficou de uma forma muito mais redonda, cliente extremamente satisfeito e com o tipo de operação que você tem que
ter muito conhecimento naquela área. Não é o tipo de coisa que eu conseguiria fazer com os meus clientes. Ter muito tempo de tela, tem que acompanhar aquilo o tempo todo, tem que estar de olho em todas as notícias e fazer aquilo com uma dedicação total, como você mesmo comentou, né? Eu acho que é legal até a gente puxar um ponto ali anterior que você comentou, até naquela linha de risco e de estilo de vida. Porque isso que ele comentou era bem verdade. Antes do Vitor chegar aqui para Floripa, a gente teve alguns assessores, né, da parte de renda variável, na verdade, um time grande que resolveu sair do nossa operação. Buscaram outros horizontes. E a minha visão das pessoas de renda variável era aquele cara que chegava ali 9 horas da manhã, 8h45, porque o mercado abre às 9, e o mercado fecha às 18. Então faltava 5 minutos para as 18 horas, os caras bateu 18 e eles desapareciam. E a assessoria continua. A gente está aqui, por exemplo, né, agora são 19h08 que a gente está gravando, e ali vocês podem ver que ainda tem gente ligando, se olharem mais para trás, os assessores estão ali trabalhando ainda. E o Vitor eu fiquei assustado, porque teve várias situações de eu vir aqui para o escritório gravar, ficar ali até 9, 9h30, e quando eu estava indo embora, estava ele. Às vezes mais um colega da renda variável também, eu falei, o que esses caras estão fazendo? Aqueles outros caras lá iam embora às 18. Ainda faziam um trabalho assim, né, que tinha que ter boa vontade ali para organizar. Esse que liga o dia inteiro, tá aqui 8 horas da manhã, vai embora às 10, pensando, como é que consegue fazer as coisas da vida com esse volume de trabalho? E o que eu queria te perguntar, Vitor, é um pouco antes de você trabalhar com o mercado financeiro. Porque eu sei que São Paulo já é uma correria danada, então o pessoal de São Paulo tem o couro mais duro, porque é aquela situação, né, de 2h30 para chegar, depois mais 2h30 para ir embora. Aí o pessoal chega aqui em Floripa, mora do lado no escritório, os caras só voltam a aparecer aqui 6 horas da manhã. Falei assim, eu ganhei meia hora a mais, eu tinha que sair de casa às 5, agora eu saio às 6 e chego aqui. Sim. Né, então eu queria que você me contasse um pouquinho como é que foi a tua trajetória antes de conhecer o mercado financeiro, o que você pensava em fazer antes de conhecer o mercado financeiro, um pouco da linha de sonhos e como é que você se tornou essa pessoa que hoje é extremamente competente nessa nossa área, né? Cara, assim, não é demagogia da minha parte quando eu digo que eu gosto da minha história. Porque, putz, quando eu olho para minhas raízes, tanto o lado paterno quanto materno, são raízes muito pobres, né? Então, quem estiver assistindo, pode pesquisar aí depois, coloca Brasilândia, procura aí bairro do Guarani, coloca aí Jardim Carumbé em São Paulo, que as pessoas vão ver de onde eu realmente vim, né? De onde os meus pais vieram. Então, assim, desde pequeno, né? Quando estava na casa da minha avó, por exemplo, os meus pais eles sempre foram separados. Estava na casa da minha avó e meu pai morava com a minha avó nessa época. Foi pai muito novo, né? Acabou sendo pai muito novo. E quando eu ia ficar com ele, eu chegava lá e tava meus 6 tios, tias e os filhos deles, tudo em casa. Numa casa de, às vezes, 3, 4 cômodos, né? Então, assim, onde todo mundo precisava trabalhar para ajudar na renda da família. Meu pai, por exemplo, tem uma história que ele me conta... eu sinto a dor dele quando ele me conta isso, que era uma época que eu tinha acabado de nascer, né, e ele, pensa só, lá atrás, um rapaz novo, sem estudo na época, Seu pai tinha, tá? meu pai tinha na época 19 anos, né, uma criança ainda na época, né, e assim, com baixíssimo nível de escolaridade na época, baixíssimo nível financeiro na época, uma pessoa humilde, tendo que sustentar uma criança, né, e uma mãe. E claro, acabou sendo pai novo por uma questão de falta de educação, que na época era uma coisa bastante difícil, né, era distante, né. E aí meu pai tinha um trabalho, ele era office boy em São Paulo, ele trabalhava na região da Pompeia, ali em São Paulo, e acabou que um dia ele chegou para trabalhar, ele foi mandado embora, né. E aí ele pegou a rescisão dele, enfim, tudo que tinha para pegar lá na época, e deu algo próximo de R$130. Assim, tudo bem, na época era algo que era um tanto quanto relevante. Sim, era algo que dava para você fazer alguma coisa, mas não era algo relevante. Vamos colocar dessa maneira. Você conseguia fazer alguma coisa, mas não era relevante. Pontos hoje em dia. Pensar desde 94. Dava para ir no mercado ali, E aí, cara, putz, ele saiu, saiu, né? Foi mandado embora, tô com meu dinheirinho, mas pelo menos vou conseguir ganhar um pouco de tempo, cara. Tá num ponto de ônibus esperando pra voltar pra casa, chega um vagabundo e assalta ele, leva todo o dinheiro dele, ele chega em casa, tá minha mãe comigo no colo esperando
pra ir no mercado e ele fala, não tem dinheiro, né? Então isso aconteceram uma série de coisas assim na vida que sempre me trouxeram essa questão de dar valor àquilo que a gente tem, àquilo que a gente pode fazer. Então os meus pais, tanto os meus pais, meus avós, os meus tios, eles cresceram nesse ambiente de dificuldade, de ambiente de falta de escolaridade, falta de oportunidade, né? E todos conseguiram se construir bem na vida, né? Hoje os meus tios são extremamente bem-sucedidos, meu pai é extremamente bem-sucedido, né? Todo mundo possui filhos e casas e carros extremamente satisfatórios, né? Minha mãe hoje, empresária, né? Possui minha irmã, né? Extremamente bem relacionada na cidade que ela mora hoje, no interior de São Paulo, faz uma série de projetos sociais, né? E consegue dispor recursos financeiros dela para ajudar parte da nossa família que não conseguiu se desenvolver no mesmo caminho, né? Então, assim, eu julgo que hoje são pessoas de extremo sucesso, né? E eu sempre olhei isso e falava pra mim, cara, eu não tenho direito na minha vida de vir do mesmo lugar e não ser alguém igual ou melhor, né? Então isso pra mim sempre foi uma coisa muito viva e eu sempre tive esse nível. A educação que eu tive na minha vida foi essa. Cara, você tem que dar valor àquilo que você tem e de onde você veio, né? E eu cresci com isso muito forte na minha vida, né? E ao longo do tempo as coisas foram acontecendo, eu nunca fui o melhor aluno da sala, eu nunca fui aquele cara que tirava 10, né? Mas eu sempre fui o cara que era comprometido com aquilo que eu tinha que fazer. Então, às vezes eu tava... E eu lembro disso, né, assim, muito forte. Às vezes eu tava numa aula de sei lá, geografia e era alguma coisa que não me apetecia, mas, cara, quando eu entrava numa aula de história e eu via aquilo, eu falava, cara, me amarrei nesse assunto, eu vou até o final disso. E aí a professora passava um detalhe na sala, eu saía da escola, eu ia pra biblioteca ler mais sobre aquilo. Não porque eu queria tirar 10 na prova, mas porque eu queria saber. Entende? Então isso foi esse espírito, ele foi acontecendo muito bem ao longo do tempo. E aí, enfim, fui crescendo, né, e tal. E muito novo, eu olhei pra minha mãe um dia e falei assim, eu quero fazer um ensino técnico, eu falei pra ela. Ela tava no período entre 8ª série e 1º ano. Falei, eu quero fazer um ensino técnico e eu quero fazer um ensino técnico de administração. Ela falou, tá bom. Né? E eu falei assim, só que tem que pagar a prova, né? E essa foi uma das maiores lições. Eu acredito que na época minha mãe nem quis me ensinar, ela realmente foi meio que uma bronca assim e tal, mas eu levei isso como uma lição pra minha vida, né? Eu falei assim, mãe, eu quero estudar a prova, quero fazer a prova, e o valor da prova, acho que na época custava R$25, assim, a taxa de inscrição na prova, pra entrar pro ensino técnico lá que tinha na cidade que eu morava. E ela olhou pra mim assim, eu nunca esqueço, ela tava lavando louça assim, e eu tava na cozinha, tinha acabado de chegar da escola, e ela falou assim, você quer estudar? Você precisa de dinheiro? Então vai trabalhar. Eu não vou te dar dinheiro, nem pros seus estudos. Se você quer, vai atrás. Eu lembro que na hora eu senti uma raiva, né, eu senti um sentimento de, pô, quero estudar? Me ajuda, né? É o mínimo que você pode fazer por mim. Só que, cara, passou umas 2 semanas e eu com aquela revolta, eu falei, cara, mas se ela não vai fazer, eu também não vou ficar parado. E aí eu decidi ir atrás de arrumar um emprego. E aí eu arrumei um trabalho na época, isso, cara, eu tinha coisa de 14 anos de idade, assim. Eu arrumei um trabalho na época onde eu trabalhava numa empresa que eles reciclavam vidros, né, potes de vidro. Então, aqueles potezinhos de vidro de papinha, de molho de tomate, palmito, essas coisas. Ficaram o trabalho dos caras. Eles iam nos lixões, compravam pegavam ali esses potes, pegava de restaurante, essas coisas, levavam para a empresa, lavava esses vidros, deixava eles limpos em soda e uma série de coisas. Fazia um trabalho de enfeite, de tampas bonitas, embalava e vendia para outras lojas, para outras coisas. Então eles reaproveitavam o vidro, né? De uma maneira geral, trabalhava numa empresa de reciclagem, né? E aí, inicialmente, eu pedi um trabalho ali e eu arrumei um trabalho ali para ganhar R$50 por semana para ficar... O meu trabalho era literalmente pegar o vidrinho limpo de uma caixa, tampar, colocar na outra caixa. O trabalho era esse. Tipo aquele filme do Charles Chaplin, apertando um negócio. Era basicamente isso.
E aí, onde que eu comecei a criar esse senso cara, eu posso fazer mais? Foi nesse emprego. Porque eu era novo, só que eu falei, cara, R$50 não dá pra nada, né? E nessa época eu comecei a andar de skate, né? E eu sempre gostei de esporte, assim, e tal. Eu comecei a andar de skate e eu falei, pô, agora eu preciso comprar um tênis. Aí eu ia na loja comprar o tênis, pô, o tênis era 190, eu ganhava 50. Olha como é legal isso aí, porque você aprendeu com 14 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos também, eu era passador de pizza, aquele cara que oferece os sabores, o rodízio. E você aprendeu muito cedo como é que faz dinheiro dentro da sociedade. Sim. Como é que você faz para ganhar, que às vezes o cara só vai aprender depois da faculdade, quando ele arruma o primeiro emprego. Porque estágio é aquele negócio que eles ainda respeitam os teus estudos, é outra prioridade. Uma empresa de reciclagem ou numa empresa ali no rodízio de pizza, os caras querem que você entregue resultado e acabou. Não interessa, né, o problema que você tem fora dali. Ali dentro você é uma ferramenta que precisa executar um determinado serviço. Naquela época eu lembro que meu chefe ele chegava com uma prancheta assim pra mim, ele me entregava e falava assim, cara, eu preciso de tantas quantidades de tais tipos de vidro pra até tal hora, porque eu tenho que levar o pedido. Cara, se vira pra tanto. Vira legal isso aí, né? E isso foi bem legal, assim. Então hoje o valor, o que eu tenho de mais precioso que os meus pais me passaram foi isso, né? Isso pra mim é o brilho da educação que eu tive. Eu nunca tive roupas de marca, nunca fui um cara que teve tudo do bom e do melhor, mas sempre tive uma educação paterna e materna muito boa, no sentido de dar o valor ao que você tem que fazer na tua vida, né? E nesse trabalho eu comecei aí e tal, e desde cedo eu olhava e falava assim, cara, você vai estar pouco, eu quero ganhar mais. Pô, eu preciso fazer ganhar mais. Preciso de mais dinheiro, cara. Pra mim não tá dando. O que eu tenho que fazer? Eu não chegava a pedir um aumento. O que eu tenho que fazer pra ganhar mais? Chegava pro teu chefe. Pro chefe. Eu falava assim... Essa dica é bem legal, galera. Isso. Falei isso, inclusive, algumas vezes pra vocês. Sempre chega pro teu chefe. Cara, isso eu passo até hoje pros meus liderados. Falo, cara, um aumento? Por que eu vou te dar um aumento? O teu tempo hoje é uma coisa que tem um valor, certo? Se você vai trabalhar mais, se você tá 8 horas dentro da empresa e nós acordamos que 8 horas é isso, concorda que comigo a lógica da coisa é contratamos um valor, vamos acertar esse valor? Agora, o que você pode fazer mais em menos tempo ou mais em mais tempo? Como que você pode se tornar uma pessoa mais eficiente, né? E eu comecei a trazer isso pra mim naquela época. Aí ele chegou em mim e falou assim, olha, quer ganhar mais? Cara, eu não tô conseguindo pegar mais pedidos no meu né? Não tô conseguindo pegar mais pedidos de mais clientes, porque eu tenho que ficar aqui dentro hoje. Se eu puder ficar na rua vendendo, eu consigo pegar mais pedidos e eu aumento o faturamento da minha empresa do momento. Isso era na fábrica de potes aí. Isso. Que legal. Eu olhei pra ele e falei, cara, o que eu preciso fazer então? O que eu posso te ajudar? E nessa época eu já tava com uns 15 anos. 15 ali pros 16. E, cara, o que eu preciso fazer então? Ele falou, cara, faz a logística da coisa. Eu vou te entregar os pedidos que eu tenho que fazer. Tu organiza, monta os pallets, eu só chego, carrego e levo. Falei, fechado. E aí eu saí de R$50, mas nessa época eu já tava ganhando até um pouquinho melhor assim e tal, mas, cara, eu saí assim de um salário e comecei a ganhar quase R$1.000 por mês. Pô, isso pra mim foi uma mudança absurda. E a coisa foi acontecendo, fui estudar a parte de tecnologia, fui pra parte de programação, não era para vir pro mercado financeiro, evidentemente. Iniciei minha carreira profissional, de fato, na parte de programação como programador. Até cheguei a fazer alguns sisteminhas para padarias, restaurantes e tudo mais, deu para tirar um troquinho ali na época. Mas onde que teve o estalo da coisa toda, assim, depois disso, depois dessa noite, foi aonde eu também comecei a olhar pra mim e falar assim, cara, eu tenho que ouvir mais o que é a vozinha interna que ela grita. Porque todo mundo tem aquela vozinha que grita assim no teu ouvido. Às vezes é quando tu vai fazer alguma coisa perigosa, às vezes é quando você não se sente seguro pra fazer uma coisa, né? É aquela vozinha que fala, cara, vai, não vai, toma cuidado e tal. Toma cuidado com aquela pessoa, não toma cuidado com aquela pessoa. Todo mundo tem isso. Uma intuição. Uma intuição. Os místicos chamam. E aí, cara, eu lembro que um dia, assim, eu já tava no curso de ciência da computação e eu trabalhava como programador numa empresa de websites, sistemas e servidores e tudo mais. Eu era desenvolvedor back-end de websites. Os caras vendia website, tinha um cara que fazia a capa do site, fazia a parte bonita, e tinha o cara que fazia a inteligência do site por trás. Exato. Eu era o cara que fazia o banco de dados, a inteligência, coisa e tal.
Legal. E eu tava, cara, assim, ó, deitei na minha cama à noite. E sabe aquela noite que você vira pra um lado, aí você vira pro outro, você não dorme, você fica com aquele incômodo, aquela insônia. Essas noites são boas. Geralmente a vida É onde se resolver depois desses... E foi exatamente assim comigo. Porque, cara, eu lembro que eu parei assim, aí eu cansei de ficar nesse, parei, olhei pro teto assim, e me veio um... Pensei comigo, eu falei, cara, como que os bancos funcionam? Eu me fiz essa pergunta, né? Como que os bancos funcionam? Cara, nessa fase, eu já tava ali com uns 18 anos, né? Eu já tava 17 para 18 anos, assim. Eu acho que eu já tava com uns 18 para 19. Mas era novo. Trabalhou dos 14 até os 18. Cara, Trocou emprego. só fui trocando. Eu saí dessa fábrica nessa parte de reciclagem. Aí eu entrei no técnico, né? Nesse período, eu fiz esse técnico e tudo mais. E aí eu fui trabalhar como estagiário na prefeitura da cidade que eu morava. E aí peguei bastante experiência profissional ali dentro, na parte de TI. Saí da prefeitura, fui para essa empresa de desenvolvimento. Eu tava nessa fase da minha vida, nessa empresa de desenvolvimento, de websites, né? E aí eu olhei pra mim e falei, cara, como eu tô nessa altura da minha vida, eu não sei como que um banco funciona. Eu não sei como que esses caras ganham dinheiro. Eu não sei como que funciona um financiamento. Eu não sei o que é um empréstimo, não sei o que é um consignado. Comecei a me questionar uma porra de... O que é uma folha de cheque? Sabe umas coisas triviais, né? Falei, cara, não, isso eu não admito. Aí, na hora, eu peguei meu celular assim, ó, na época eu tinha um... Cara, tinha um Galaxy, alguma coisa assim. Peguei meu celular assim na época e entrei no Google Android, lá no Android. Entrei no Play Livros ali e coloquei como os bancos funcionam. Só joguei isso, né? E aí eu já tava com cartão de crédito nessa época, já tinha até uma vida financeira nessa época. E aí o primeiro livro que eu achei era um livro que custou R$3,99. Cara, eu nunca mais consegui achar esse livro. Provavelmente eu perdi a conta que eu tinha ali na época. Eu nunca mais consegui achar esse livro de novo. Era um livro de 17 páginas falando sobre opções. Que loucura, olha como é que a vida Cara, pô, isso era papo de 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu peguei aquele livro, eu comecei a ler, e aí tinha falava dos vencimentos, qual put e tal. Eu me amarrei naquilo, eu comecei, aí tinha uma parte sobre a parte de bolsa e tudo mais. Eu li aquilo, me amarrei, cara. E nessa fase da minha vida, eu já nem lembrava mais, mas muitos anos antes, o meu pai, passeando comigo no centro de São Paulo, eu era pequenininho assim, meu pai me levou pra conhecer a bolsa, né? Eu já nem lembrava mais disso, tinha sido um passeio X assim, e a hora que eu li aquele livro, me voltou essa lembrança na hora, eu falei, cara, que animal isso, gostei. Eu lembro que no dia seguinte eu cheguei pra minha mãe, assim, na hora, café da manhã, ela e minha irmã sentada em casa, tudo, café da manhã, eu cheguei, bati na mesa e falei assim, não faço mais TI, agora eu vou pra economia. No dia seguinte, cara, amanhã seguinte, como assim, cara, você já tá optando? Vou pra economia. E aí, quando eu entrei em economia, foi aonde... cara, foi aí que eu comecei a sentir algumas dores do que é você tomar um risco e você não ter o retorno que você espera. Né? Economia é um curso complicado, galera. A questão não foi nem pela complexidade do curso, foi porque eu decidi entrar em economia, ou seja, eu decidi tomar o risco de sair da faculdade que eu estava, já bem empregado, uma carreira à frente, eu decidi largar tudo isso para tomar o risco de começar uma coisa nova. Porque eu queria ter o retorno de aprender sobre o mercado financeiro. E cara, quando eu cheguei no curso de economia, a última coisa que eu vi... Exato, por isso que eu falei um curso complicado, não tem nada a ver com o que você queria. A última coisa que eu vi foi coisa sobre bolsa, ações e tudo mais. E aí, cara, aquilo começou a me broxar, né? Falei, cara, será que eu tomei a decisão correta na minha vida? E aí volta aquele parênteses, né? Pô, risco, retorno. Tomei risco e não tava tendo o retorno que eu esperava. E aí o que eu fiz, cara? Na época, eu trabalhava e aí foi um processo bem legal, assim, porque logo que eu decidi fazer essa mudança, eu também tive uma discussão muito feia com a minha mãe em casa. E eu decidi sair de casa na época. E eu decidi vir morar... Eu morava no interior de São Paulo. Decidi vir pra São Paulo. E liguei pro meu pai na época. Meu pai morava em Santo André na época. Falei, pai, cara, tô indo pra tua casa. Pô, tive uma discussão aqui com a mãe, não foi legal. Tô indo pra tua casa e, pô, tô com 33... Eu tinha R$33 no bolso nessa época. R$33 no bolso. Até eu tinha saído do antigo emprego e tava bem apertado assim de grana. Eu falei, cara, tenho dinheiro da minha passagem de ônibus,
eu vou ficar uma semana aí contigo. E, pô, se eu conseguir arrumar alguma coisa aí, eu vou ficar fazendo minha vida aí. Aí ele, pô, não, tá bom, vem. Pô, você tá aí, a gente conversa, bate um papo, se acalma, vem aí, dá um tempo e a gente vê o que acontece, né? E tinha acabado que eu tinha saído desse emprego que eu tava desempregado há um tempo, já tinha consumido algumas reservas, eu não conseguia mais pagar a faculdade. E, cara, logo que eu cheguei na casa do meu pai, a primeira coisa que eu pensei, que eu cheguei na casa do meu pai, pá, que ele tal, aí na mesma noite, eu falei, cara, se eu quero fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estudar. Eu não posso ficar sem estudar. Para eu conseguir chegar em qualquer empresa e falar, cara, me arruma um estágio, eu preciso estar fazendo uma facu. Eu já tinha feito Enem um tempo antes, né? Eu falei, cara, eu vou pegar minha nota do Enem, vou ver o que eu consigo fazer. E, cara, eu coloquei minha nota do Enem lá e deu economia para uma faculdade chamada Universidade de São Judas, em São Paulo. Ela fica lá no bairro da Moca, né? Acho que é famosa essa universidade. Famosa. E, cara, na época, sim, era uma... Não que hoje não seja, né? Mas na época era uma faculdade absurdamente conceituada, né? Os professores eram extremamente competentes. Era um negócio, assim, espantoso. A qualidade de ensino que você tinha na São Judas naquela época. E aí eu... Falei, cara, eu consegui não consegui uma bolsa integral, mas consegui um bom desconto. Falei, bom, vou fazer a minha matrícula, né? Oi, cara, não tem emprego, não tem nada. Mas, cara, eu vou dar um jeito de... Vou pagar a primeira no crédito, vou dar um jeito, vou pedalar alguma coisa. Cara, eu preciso começar. E aí, cara, cheguei na faculdade, fui atendido lá pela parte de matrícula. E, cara, eu sentei assim, ó, fui chamado, sentei aqui com a menina na minha frente que me atendendo e tal. Do lado, umas 2 cadeiras pro lado, uma menina bateu e falou assim, ai, meu computador parou. Eu olhei assim, tava vazio assim, né, o ambiente. Ela falou assim, até o pessoal da TI vir aqui vai demorar. Aí eu olhei pra ela e falei, olha, eu trabalho com isso há muito tempo, se quiser eu posso dar uma... E eu falei numa boa assim pra ela, né? Eu falei, cara, eu posso dar uma olhada nisso pra ti. Aí se eu resolver, você já volta pra outras coisas, né? Ela, sério? Eu falei, sério, mas tá boa. Aí eu saí do balcão que eu tava, entrei assim e tal, baixei, olhei o PC dela e tal, não sei o quê. E eu realmente encontrei o problema do computador dela. Aparentemente ela deve ter batido a perna, era um gabinete, assim, um CPU assim, deve ter batido a perna ali e tal. E um cabo de alimentação da placa-mãe dela não estava funcionando. Então o computador dela simplesmente ligou. Cara, eu abri o computador dela, conectei, liguei, voltou a funcionar, ela abriu e voltou a trabalhar. E eu, com a maior naturalidade, falei, pô, de nada. Sentei na minha mesa e voltei a fazer meu processo de matrícula. Uma boa. A hora que eu terminei meu processo de matrícula, a menina que estava fazendo a minha matrícula, por sinal, ela era uma gestora na área ali. E ela tava cobrindo uma das funcionárias dela que tava no almoço. Olha que legal. E aí ela virou pra mim e falou assim, cara, por que tu não se inscreve pra trabalhar na São Judas? A gente tá com vaga pra tais áreas. Falei, pô, cara, tô precisando de emprego, né? Até porque eu preciso pagar isso aqui. Pô, se inscreve, né? Manda teu currículo pra tal pessoa. Ela me passou assim, pô, mandei meu currículo pra essa pessoa. Cara, terminei minha matrícula e voltei pra casa. Encontrei uns amigos à noite, saí com uma galera assim que eu conhecia lá em Santo André à noite. Tomando uma cerveja com o pessoal no bar assim, despretensioso, tava desempregado também, encontrar meus amigos. O telefone toca, na mesma noite. Né? Isso era 8 horas da noite, assim, o telefone toca. Pô, aqui é fulano da São Judas e tal, a gente vai ter um processo seletivo tal dia, tal hora, tu pode vir aqui. Pô, com certeza eu posso ir, né? Fui, aí cheguei, fiz o processo, foi bem legal, porque, cara, eu já fui contratado no mesmo dia, os caras já gostaram de mim logo de cara, e aí, logo que eu fui contratado, eu tinha acabado, então, ou seja, eu saí de onde eu tava, tomei risco de novo de sair de onde eu estava, pra ir pra um lugar que eu não tinha nada, a não ser a casa do meu pai, né? E chegando lá, eu consegui um emprego, e esse emprego, ele me trouxe os seguintes benefícios na época. Eu não pagava a faculdade, porque eu era funcionário da faculdade. Bacana. Eu tinha vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, vale transporte e mais o meu salário. Deixa eu até... Só por abrir um parênteses, cara, porque, assim, a gente vai conversando com as pessoas, eu vejo que existem alguns padrões em pessoas que são bem-sucedidas, né?
Um ponto que me chamou muita atenção é que você poderia ter ficado quieto. Você tomou um risco adicional ali quando se ofereceu para ajudar. Primeiro, de não conseguir resolver o problema. Ou a gente fica meio sem graça de oferecer ajuda. Mas você foi lá e meteu a cara, né, para resolver. E para quem vai metendo a cara com boa vontade de ajudar, sem esperar muita coisa em troca, né? Simplesmente resolver o problema de alguém, a vida vai funcionando. Cara, eu parto da seguinte coisa. Se eu consegui... Eu estudei mais isso, né? Eu decidi trabalhar isso mais em mim ao longo do tempo, que é, cara, faço bem sem ver a quem, né? E tudo que você faz tem retorno. Então, cara, se você é uma pessoa que você faz o mal pro próximo, o mal não é necessariamente você bater na pessoa, você humilhar, você xingar, ou você matar uma pessoa. Claro, isso são todas coisas cruéis, são coisas ruins. Mas o mal é, às vezes, você passar a perna no teu amigo sem ele saber. É você, cara, pô... Posso sair do restaurante sem pagar toda a conta. Ou o cara te trouxe a conta ali, pô, tá faltando um prato que você sabe que você comeu e não tá na conta e você sabe. Então todas essas questões, elas são muito importantes. E eu botei isso no meu modelo de vida. Cara, deu super certo pra mim. Exato. Entendeu? E de uma hora pra outra eu tinha minha vida resolvida de novo. E a coisa foi acontecendo. E aí voltando à questão do porquê que eu entrei no mercado financeiro, que logo que eu tava na faculdade, eu entrei no curso de economia, que eu vi que eu, cara, não ia ter aquilo que eu esperava. Dentro do curso, comecei a ficar meio pá com isso. E aí eu conheci um cara. Esse rapaz, ele mudou minha vida, cara. Ele mudou minha vida, assim. Hoje eu já não tenho mais contato com ele. Por algumas questões infelizes ao longo da vida, a gente acabou se afastando. Mas eu sou muito grato a esse cara. Que apesar dos pesares, o cara que ele mudou a forma como eu enxergava as coisas. E foi um negócio que foi muito bizarro. Porque eu tava um dia na faculdade, assim... E aí ele chegou em mim e ele falou assim... E ele era um nerdão, assim, um óculos fundo de garrafa, sabe? Eu olhava aquele cara meio estranho, assim. Eu sempre fui um cara que conversa com todo mundo, tava sempre no bar com o pessoal. Aquele cara meio recluso, assim, estranho, sabe? Aquele nerdão meio estranho. Chegou em mim e falou assim... Cara, tu sabe o que é uma liga de mercado financeiro? Eu falei, não, cara, não tenho ideia do que é isso, né? Eu falei, pô, é um projeto que surgiu nos Estados Unidos, começou lá, tem algumas universidades aqui como o USP e tal que faz isso. Pô, eu quero trazer isso aqui pra São Judas, cara. Aqui não tem isso, não tem ninguém que fala de mercado financeiro aqui. Eu quero ir pra bolsa. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, o cara quer a mesma coisa que eu e ele tá vindo com uma coisa que eu não conheço. Vou ouvir. Aí a gente combinou de se encontrar depois da aula num laboratório lá na faculdade. Falei, cara, vai na sala tal ali, eu vou estar trabalhando nessa sala. Tu me encontra ali, tu me explica melhor isso, né? E aí ele chegou assim, cara, eu lembro que ele falou assim, cara, senta aí. Eu sentei assim na cadeira e ele pegou o quadro assim na frente, ele pegou um canetão. Começou, não, cara, a liga ela vai funcionar assim, por isso eu vou captar tal aluno, eu vou fazer esse aluno... Cara, ele começou a me explicar todo um ecossistema de um business plan que ele tava desenvolvendo pra liga. E eu olhei aquilo e falei... Eu falei, esse cara tá preparado. Eu não esperava por aquilo jamais, né? E aí ele virou pra mim assim, ele falou uma coisa que eu nunca esqueço, cara. Na verdade, eu perguntei pra ele, falei, cara, mas por que você quer fazer tudo isso? Né? Aí ele perguntou pra mim, ele virou pra mim assim, cara, com toda sinceridade, assim, ele falou uma boa, ele falou assim, cara, eu quero ser muito rico na minha vida. Aquilo mexeu comigo na hora, cara. Falei, pô, se tu quer, eu também quero, cara. Vambora. E aí entrei com ele de cabeça nesse projeto e a gente foi indo. No final, qual que era a ideia dessa liga, né? A ideia da liga era criar um ambiente onde a gente pudesse atrair alunos que tivessem interesses em comum. Então, pô, o cara que tá dentro do curso de economia, engenharia, administração, medicina, independente. Mas o cara que quer saber mais sobre investimentos, sobre mercado financeiro, ou o cara que quer ir para esse mercado, tu cria esse ambiente colaborativo dentro da universidade. E você cria um ambiente onde empresas e patrocinadores apoiam e suportam esse ambiente dentro da universidade, né? E você se torna um canal entre pessoas que querem se conectar com esse mercado. Então você, cara, faz uma ponte gigantesca. E esse projeto, a gente tocou ele, assim, por coisa de 2, 3 anos, assim, quase que a graduação inteira. Só que ao longo do tempo, cara, eu comecei a ser tão consumido por aquilo, porque eu olhava aquilo e falava, cara, eu posso ganhar dinheiro com isso, cara. Eu tô conectando empresas e pessoas, eu tenho que encontrar uma forma de ganhar dinheiro com isso. E eu tentava, quebrava a cabeça e pensava e tal, e tinha...
E nunca dava certo, né? Aquela coisa de, pô, nunca vai dar certo. E aí, cara, a coisa foi acontecendo ao longo desse tempo e ao longo do desenvolvimento desse projeto, tudo que a gente queria fazer dava errado, de maneira geral. Pô, a gente queria fazer um ambiente para falar de derivativo. Cara, não aparecia ninguém. Queria meter um laboratório para poder falar de ações. Cara, não aparecia ninguém. Cara, foi um fiasco assim, entendeu? Era um negócio que era bem bizarro. Só que no final do dia a gente colocava tanta intensidade, tanto amor naquilo, que tudo que a gente tinha em PowerPoint, no site, na coisa toda, era simplesmente o que estava na minha cabeça e na dele. Cara, era uma consolidação do que a gente tinha de concepção daquilo. E, cara, ao longo desse período, eu fui levando esse projeto para as empresas, porque afinal, a gente falou, cara, ó, eu que sou melhor, ele falando, né, falando assim, cara, ó, eu que sou melhor com número e com processo, eu fico dentro da facu e organizo os alunos. Todo que conversa, gosta de conversar, vai pra rua e traz as empresas. E a gente se tornou sócio ali de maneira indireta, né, num projeto acadêmico. Falei, cara, fechou. E qual que foi o meu wise na manga de assumir essa frente? Foi, cara, eu simplesmente conheci todo mundo no mercado financeiro, assim, cara, todo mundo Foi fazer um network danado. Comecei a fazer um network danado. Assim, em coisa de 6 meses, eu conhecia RH da Bloomberg, BTG, Goldman Sachs, Credit, XP, Warren, Santander, cara, corretor modal, pessoal da Neológica, pessoal... Cara, conheci B3, cara, me aproximei de uma penca de gente, fui no Research, me aproximei de muita gente, né? E aí, cara, foi bem legal assim, porque eu fiz esse networking e as pessoas nunca se esqueceram de mim, né? Até hoje eu mantenho contato com algumas delas. Hoje, claro, algumas dessas pessoas já nem estão mais nos cargos ou nas mesmas empresas que estavam na época, mas eu ainda mantenho contato com essas pessoas. E, cara, depois que esse projeto, a gente começou a rolar alguns desentendimentos, né, e tudo mais, eu queria fazer algumas coisas, eu não achava que era o caminho, que aquilo que a gente queria fazer, aquele sonho inicial já estava ultrapassado, e, cara, já era hora da gente cair na realidade e falar, meu amigo, agora a gente já não tá mais com tempo pra ficar tentando fazer isso. Cara, vamos cair na realidade, cara, vamos atrás do que pegar o que a gente tem aqui agora e vamos tentar extrair isso aqui, né? A gente tem uma porrada de empresa, então, pra se formar e tal. Cara, vamos, né? Vamos cair na realidade. E ele não tava naquela e eu falei, cara, então eu acho que pra mim não faz mais sentido, eu vou seguir outra coisa e tal. E aí, cara, nesse período foi onde eu tive 2 experiências fantásticas profissionais. A primeira foi quando eu decidi sair da universidade que eu tava. Então, mais uma vez, eu decidi tomar risco. Por quê? Eu tava naquela universidade e eu tava com todo esse network, Cara, eu já tinha rodado o mercado financeiro em São Paulo, eu tinha visto o que era esse mundo. E, cara, pra mim não fazia mais sentido eu ficar dentro de um laboratório arrumando um computador. Falei, cara, pra mim não dá mais, eu tenho que sair disso aqui, eu tenho que ampliar. Você tinha reserva na época? Eu tava fudido. 0. E aí, cara, eu falei, vou sair da faculdade e vou atrás de um estágio. Fazer o estágio, vou meter essa cara de novo. Eu lembro que nesse dia eu cheguei assim, eu saí pra almoçar, peguei um caderninho, coloquei, cara, tudo que eu tenho de pendência na minha vida pra resolver. Pô, eu tenho coisa pra caramba pra resolver. Pô, o que eu tenho de conta? Pô, eu também tenho umas contas pra pagar. Pô, se eu sair hoje eu vou ter tanto de salário e tal, tem mais isso, cara, por quanto tempo eu consigo sobreviver se tudo der errado? Cara, meu tempo era de, tipo assim, 1 mês e meio se tudo desse errado. 1 mês e meio de reserva. O que eu fiz? Tomei o risco. Falei, cara, vambora. E aí eu liguei pra um cara que eu tinha relacionamento na época, falei, cara, quero trabalhar contigo, tu pode me fazer. Ele me arrumou uma oportunidade, era como se fosse um escritório de consultoria, consultoria financeira, onde você tinha dentro do mesmo escritório a área de assessoria de investimentos do cliente, a área de seguros, a área de consultoria, era como se fosse um family office, assim, algo mais ou menos nesse sentido. Pegava o cara que era alta renda e tu conseguia trazer uma porrada de solução pro cara lá dentro. Falei, cara, aqui mesmo que eu quero vir. Eu cheguei decidi sair da São Judas. E no período que eu decidi sair da São Judas, eu também falei, é hora de eu sair da casa do meu pai. Vou sair da casa do meu pai e vou morar numa república. E eu saí da casa do meu pai, saí da São Judas e fui morar numa casa com mais 17 caras. Que loucura, bicho. E
E assim, na São Judas, se eu pegasse toda a renda que eu tinha em termos de benefício, salário e tudo mais, se eu pegasse toda a minha renda, dava algo próximo de uns R$4.300 por mês. Caramba. Eu saí de um salário desse pra ir ganhar um salário de R$900 por mês, decidindo morar sozinho. Você ganhava bem pra caramba. Mas eu... Você fazia que você... Cara, sendo bem honesto, saía pra caramba. Aproveitava a vida. E, cara, foi bem legal, porque, pô, bicho, do nada eu saí da casa do meu pai, não tinha meu quartinho, minhas coisas e tal. E, cara, eu fui morar numa casa com mais 17 loucos. Tinha um ex-presidiário na casa, tinha um cara do Egito, entendeu? Tinha um cara que ele namorava um cara e uma mina ao mesmo tempo. Nada contra, assim, mas era um negócio, né, que fugia da... E aí eu... Heterogêneo. Um ambiente, cara, totalmente louco, assim, cara. E aí o meu pai, ele foi me deixar nessa casa no dia, assim, ele falou assim, cara, você tem certeza que é isso que tá fazendo? Eu falei, tem. É isso que eu quero. Eu vou viver essa doideira. E acabou que foi muito louco, assim, cara. Foi animal o período que eu passei com a rapaziada ali. E fiz amizades que eu tenho até hoje na vida. Tipo, amizades do pessoal e em evento de família minha. E eu indo em evento de família dos caras. Fui no casamento de uns amigos agora, dessa época até, entendeu? E foi legal que naquela época era todo mundo ferrado, assim, de grana. E o pessoal começou a andar. Depois, uns não deu tanto certo, mas outros não. Seleção natural, né? E aí, cara, logo que eu decidi sair da São Judas, eu arrumei esse trabalho nessa... E aí eu fui pra parte de seguros, né? Fui pra parte de seguro offshore. Falei, cara, não é o que eu quero, mas você não tem tudo mesmo. E fui pra essa república. Cara, no meu terceiro mês, foi uma experiência bem ruim, assim, foi bem ruim. Foi uma mudança de comportamento pra mim muito grande. Pô, eu mexi minha vida inteira de um dia pro outro. E aí, cara, não deu certo esse trabalho. Eu fui mandado embora desse emprego. E aí eu voltei pra casa, assim, isolado. Porque eu falei, cara, agora eu tenho conta pra pagar, tenho aluguel, tenho que me alimentar e não tenho mais dinheiro. Né? E agora? Cara, tentei. Pra você ter uma ideia de como que a coisa foi, sabe iFood? Sim. Lá em São Paulo tem não sei se aqui tem também em Florianópolis, não cheguei a ver o Rappi. Cara, sem brincadeira, teve uma hora que a coisa tava assim no limite, eu falei, cara, eu não vou voltar pra casa do meu pai, cara, eu vou continuar aqui, eu vou fazer o negócio dar certo. Cara, o negócio tava no limite, eu fui fazer Rappi, cara. Fazer Rappi. Fez uns mesinhos de Rappi? Cara, eu fiquei 1 mês e meio, assim, 1 mês mais ou menos fazendo Rappi. E, cara, eu não consegui levantar dinheiro nenhum, mas falei, cara, é o que eu tenho, né? O cara tem que ir dando, velho. Tem que ir tentando. Aí, cara, chegou uma hora que não dava mais. Aí, cara, não dava, tipo, a ponto de um dos amigos que eu morava, eu cheguei e falei assim, irmão, na boa, cara, no meu armário ali, que a gente tinha os armários de vídeo, cara, ter açúcar no armário, não tinha mais nada. Falei, cara, posso comer contigo e tal, cara? Sim, velho. À vontade. E aí, voltei pra casa do meu pai, eu voltei com uma mão na frente e outra atrás. Porque eu já tava sem grana, já não tava mais... E aí, como eu saí da São Judas um pouco antes de terminar a graduação, eu perdi a minha bolsa. Então eu não consegui naquele período concluir minha graduação, porque eu não pagava mais a faculdade porque eu tinha sem grana. Tava sem reserva nenhuma, cara, eu voltei pra casa do meu pai com uma mão na frente e outra atrás. Porque eu decidi tomar muito risco na minha vida. Exato. E aí, cara, foi um período bem trash, assim, porque eu tava já numa linha de, tipo... Cara, fiquei uns 7 meses desempregado seguidos. E aí, bicho, já não me importava com mais nada. Cabelo, barba, ficava em casa, já tinha... Sabe? E aí, um dia... Não, horrível, assim, né? E aí, no meio desse período, assim, um dia eu recebi uma ligação de uma empresa chamada W1 Consultoria Financeira. Cara, essa empresa foi bem importante pra mim, né? Recebi uma ligação de uma menina chamada Gabriela, que é gente finíssima, hoje também não tenho mais contato com ela. Recebi uma ligação dela, cara, nem lembro como que chegou meu currículo pra ela, não sei, cara, como que foi. Você tipo, pô, eu tô aqui pro teu currículo e tal, você teu perfil, o cara vem fazer entrevista comigo, eu tô precisando contatar alguém pra minha equipe. Falei, claro, né? Vou, lógico. E fui. E aí fui aprovado na entrevista. E aí quando tava na última etapa da entrevista, aí chegou um ponto que ela olhou pra mim e ela falou assim, cara, isso é o seguinte, esse daqui é toda a empresa, eu trabalho exatamente como eu te pensei, isso, cara, tu não tem salário. Tu ganha o que tu fizer. A renda era variável, assim. Cara, se tu captou teu cliente, apresentou algum produto, ele fez, tu ganhou uma comissão, você vai ter de renda. Falei, cara... Eu tô no zero. No zero, não tem o que fazer, se em casa, ok.
posso trabalhar de casa? Pode, só que de casa tu não tem uma série de eventos que ocorrem no escritório. E, cara, era um negócio bem complicado, porque meu pai tava apertado de grana na época e, pô, pra eu ir trabalhar, eu tinha que pedir dinheiro pro meu pai. Pai, uma grana pra ir trabalhar e tal. E aí o negócio começou a se tornar insustentável. Só que antes de jogar, assim, a coisa e falar, cara, não dá mais. Porque também o negócio, o escritório era na Vila Mariana e eu já tava morando em São Bernardo. Então, cara, pra quem é de São Paulo sabe que não é uma distância curta, né? Eu também tinha que pegar um ônibus, um metrô. Não, era um ônibus. Era um ônibus e um metrô. Eu pegava um ônibus ali na Anchieta, descia no Sacomã, pegava a linha verde e ia até a Vila Mariana. Não, pegava a linha verde, mudava pra linha azul e ia pra Vila Mariana. E... cara, um pouco antes de eu jogar a toalha, que até então era gerente do escritório ali daquela unidade, ela chegou em mim e falou assim, cara, o dono da empresa, ele por padrão, ele em períodos ele escolhe as pessoas que estão com mais destaques nos escritórios para um almoço para poder conhecer essa pessoa. E, cara, tu foi uma das pessoas escolhidas aqui. Tu aceita aí fazer uma conversa? Fechando bastante negócio? Como é que foi? Cara, como é que fechava bastante negócio? É porque, cara, eu sei, eu tinha alguma coisa que o pessoal gostava, eu era agilizado, eu fazia, eu ligava, eu não precisava nem ver o treinamento de venda dos caras, eu já sabia o que falar pro cliente, eu fiz umas reuniões presenciais ali no escritório, pô, com 2 semanas de escritório, eu já tava fechando operação pros caras, assim, nem era operação grande, mas eu já tava fechando operação e o resto do pessoal ainda tava tentando passar por treinamento, já falava, cara, eu já sei de tudo isso, vou ligar pro cara. Agilizado. Entendeu? E aí, falou, cara, tu foi escolhido tal, tu quer? Eu falei, cara, quero, mas, porra, não tenho nem dinheiro pra isso. Fica tranquilo. Vai ser em tal restaurante, tal lugar, aparece lá no domingo. Eu falei, tá bom. Aí, cara, fui meio preocupado, assim, né? Porque o cara é um belga que fala inglês. 0 português. E eu tenho ali meu inglês ali, mas, pô, não é aquele inglês, né, cara? E eu falei, cara, alguma coisa, um how are you, eu vou saber desenvolver, cara. E aí fui pra esse almoço com o cara, assim, e no meio desse almoço eu via que eu comecei, a hora que me toquei, eu tava conversando sobre altos assuntos com o cara, e falando sobre o mercado internacional, e Brasil, e economia, e empresa, e processo de construção, e aí do nada eu caí no assunto da liga. E a liga ainda eu já não tava mais à frente em cima dela, mas eu ainda tinha ela como um projeto meu. E aí eu falei, cara, tá rolando tal coisa. E aí eu comentei com ele, ele falou assim, pô, isso vai bem de conta com o que eu tô precisando fazer, tô precisando expandir. Cara, tem faculdade, tem os contatos dos alunos, né, eu ainda tinha tudo ali nele. Como foi, cara, foi no último tempo ali, eu não consegui terminar a faculdade, nessa época eu ainda não tinha conseguido voltar a estudar. Sim. Eu ainda tava com a minha matrícula trancada, então alguns amigos ainda estavam lá e tal, eu tinha contato com o pessoal, tudo certinho. Perfeito. E aí eu falei, cara, aí eu olhei uma oportunidade e falei, cara, sim, eu tenho a liga e tá lá na faculdade, cara, vamos trabalhar junto. Aí ele falou, perfeito, eu quero que você apresente isso pro board da minha empresa, eu quero que você apresente isso pro meu quadro de diretores. Falei, beleza, fechou. Aí eu falei, cara, tá bom, vou comprar, né, vou assumir e vambora, já tô aqui, tô na chuva pra se molhar. E aí montei uma apresentação pro cara e, puta, ideia de crescimento e business plan e tal, e coisa e tal, e blá, blá, blá. Eu falei, cara, um gringo multimilionário, tá me chamando pra apresentar meu projeto pros diretores da empresa dele. É a pau que eu vou deixar esse primeiro passar. Término da operação, me disse assim, ó, preciso de tantos $1.000 da operação. E, cara, pra eu poder dar sequência desse projeto, eu preciso de grana. Eu não precisava de grana porque eu precisava de grana pra mim, eu tava ferrado na vida, né? Resolveu ali. E aí, cara, eu tinha colocado $10.000. Só que eu falei, cara, não, mas aqui não dá pé pra mim. Por quê? Qual que foi o meu medo? Se eu tivesse pedido, os caras iam ter dado. Só que eu não pedi, porque eu sabia que se eu me comprometesse com R$50 mil, eu ia ter que entregar um resultado aqui, cara, eu sabia que eu não ia entregar. Presente, né? Então eu olhei e falei, cara, eu preciso ganhar tempo. E, claro, tinha algumas manutenções que eu precisava fazer na liga mesmo. Site, coisa e tal. Eu falei, cara, eu preciso ganhar tempo. Falei, cara, eu preciso de $100 pra poder fazer isso. Aí o cara virou pra mim e falou assim, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Né?
Falei, cara, você com R$70, dos 500 que você vai me arrumar, deu 15 alguma coisa. Falei, cara, por R$70 eu pago um domínio normal no site, eu já coloco isso daqui pra rodar. Eu pago mais tanto pra poder ter um serviço de e-mail marketing, eu pago mais tanto pra mim poder fazer um pouco de AdSense no meu Instagram, e um pouco mais tanto de impulsionamento no Facebook. Começo a expandir um pouco a pluralidade ali e tudo mais, consigo ter uma linha de contato direto com toda a base. Eu tinha uma base de 2.000 e poucos alunos que eu já tinha capturado ao longo desse tempo. Falei, cara, com isso eu consigo startar o que eu não tenho hoje. Aí ele falou, tá bom, passa aqui tal dia e pega o dinheiro. E aí eu peguei o dinheiro e de fato eu fiz esses movimentos, eu fiz isso mesmo. E só que sobrou uma graninha. Eu falei, cara, agora essa graninha eu preciso virar, né? E foi muito louco, porque essa reunião foi uma reunião de mais de 2 horas, 100% em inglês. E eu nunca... A experiência mais recente que eu tinha tido até então era uma experiência de conversar com esse cara, né? Desde esse almoço. Puta, cara, foi animal, assim. Eu saí da reunião, tipo, em êxtase. Eu falei, cara, velho, eu acabei de ver meu o cara é capaz. Tipo, cara, vendi meu projeto em inglês pra uma galera que eu nunca vi na vida, meu. Que loucura. E a coisa foi indo e tal. E aí eu voltei pra casa, eu ainda, claro, ainda não tava tendo renda, né? Não tava tendo renda ainda, mas consegui andar com algumas coisas, tinha essa graninha ali. Só que isso me motivou demais, cara. Eu falei, puta, eu posso fazer isso. E aí a coisa começou a mudar e foi um pouco antes ali, foi onde eu entrei na XP, né? E aí o dia que eu entrei na XP foi da seguinte maneira. Eu tava em casa, e aí acordei um dia e falei, cara, não vai ser mais um dia normal, vou fazer diferente. Cara, tomei um banhão, desci, fiz um café da manhã parrudo, com aveia, ovo. Porra. Fui, coloquei a melhor roupa que eu tinha, no meu guarda-roupa no momento ali, e sentei na mesa enquanto eu tava tomando café, eu peguei o celular e falei, cara, Headhunter próximo de mim. E aí, cara, a hora que eu dei Enter, apareceu a 1 km da minha casa. Eu falei, é aqui mesmo que eu vou. Tinha uns outros, mas eu falei, não, é esse aqui, cara. Você tá 1 km da minha casa, cara, eu desço a rua, eu tô no lugar. Exatamente, que São Paulo é complicado. Vou. E aí fui, cara, bati na porta do cara, falei, cara, porra, aí eu inventei uma história pro cara, falei, cara, eu tava passando no ônibus aqui, vi um anúncio de vocês na internet e tal, disse de parar aqui e tal, não sei o quê. Já tava com o CPA 20 na época, já tinha tirado Ancora e tal. Ah, já tinha Já tinha algumas certificações que eu tinha tirado na época da facu, da liga. E aí eu falei pro cara, cara, tô procurando emprego e tal. O cara olhou, tá, beleza, pô, passa aqui tal dia, agora eu vou te atender e tal, tô meu cartão. Peguei o cartão do cara e voltei pra casa. Falei, cara, beleza, mais algum pontinho ali eu já consigo, né? Um pontinho ali eu consigo. Eu voltei pra casa, mas falei, cara, não vou ficar só nisso, brother. Eu vou esperar esse cara dizer sim ou não. Cara, sentei em casa, abri meu LinkedIn. A hora que eu abri meu LinkedIn, puf. A mesma menina, né, a mulher, a mesma profissional, melhor dito, a mesma profissional que tinha aberto todas as portas pra mim da XP, pra aproximar a liga da XP, tinha acabado de postar um negócio, ela era do RH, diretora de RH da XP, né? Vaga na mesa de renda variável. Olha que legal. Aí na hora eu chamei ela no privado, falei, cara, tô louco pra essa vaga, me arruma. Pô, já tem tal certificação? Já. Tava com o CPA 20, poderia atuar em corredor. E tinha um Ancora que tinha um peso bom ali também, né? No momento ali não tinha necessidade pra função, mas tinha um peso. E, pô, falei, cara, só que eu não consegui terminar minha graduação ainda, porque eu falei, né? Que eu falei, cara, tô sendo... Sinceraço. Falei, já fiz tudo isso, contei da linha, cara, contei tudo, assim, uma ideia bem similar que a gente tá trocando aqui agora. E aí, cara, nesse meio tempo, assim, fui contratado. E aí o negócio foi acontecendo. Aí volta aquele início, cara, você é da XP, entrei no escritório, entrei na EQI, pô, aí estou eu. Então, o que eu quero, qual que é a alusão que eu quero fazer nessa coisa toda? Que eu tomei muito risco na minha vida, muito. Justamente eu sou um cara muito arrojado como investidor do meu tempo, como eu disse. Né? E isso me trouxe um retorno hoje que eu nunca esperava ter na minha vida. Né? Exatamente. Então, o que eu quero dizer assim, com toda essa contextualização, espero que eu possa ter conseguido transmitir essa mensagem cara, toma risco, faz bem, mas se você tá receoso desse risco,
tenta fazer uma contraparte, tenta se proteger. Seja na vida, ou seja nos teus investimentos. Nos teus investimentos eu posso te garantir que eu vou conseguir te ajudar. Na tua vida eu já não tenho tanta certeza. Mas, cara, a tomada de risco ela faz parte do nosso dia a dia. E prudente é o cara que consegue fazer isso e dar essa volta, sabe? Então, acho que é uma coisa que faz bastante sentido. Assim. Exatamente. E sempre você fez tudo de forma muito calculada, né? Você, apesar de não ter uma reserva ali, que se eu ensino o pessoal, tem uma reserva aí, pelo amor de Deus. Não vai no moda louco, porque esse aqui é um cara que 8 horas da manhã ele tá no escritório e sai às 10 da noite, né? Todo mundo tem esse mesmo pique ali. Desde que eu vejo ele... Todo dia é uma energia danada pra trabalhar. Então, se garante muito nessa parte ali, né? Sim. Conseguir resolver o problema e vai atrás e resolve. Cara, assim, e aí, claro, né, entra num ponto aqui que eu acho que é muito importante também, cara, que, pô, eu saio com meus amigos, eu bebo, pô, eu vou fazer as minhas coisas por aí, mas, cara, de maneira geral, sou um cara que dorme cedo, acorda cedo, come bem, bebe água. Exatamente. Sabe? Lê, respira, né? Estuda pra caramba. Estudo. Agora morando em Florianópolis ainda, sempre que eu posso tô pegando uma praia, sempre procuro estar fazendo uma corrida. Então assim, cara, você ser uma pessoa que aguenta o trampo é também você ser uma pessoa forte. E aí, isso que é muito louco, porque você começa a ver que são várias caixinhas na vida que elas precisam estar andando bem, né? E hoje eu posso dizer assim, cara, eu sou um cara extremamente realizado com o meu emprego, sou um cara extremamente realizado financeiramente, sou um cara extremamente realizado profissionalmente, saúde, família, amigos, né? Então, e claro, isso eu fui construindo ao longo do tempo, né? Não é uma coisa que virou do dia para a noite, longe disso acontecer. Eu fui construindo isso ao longo do tempo, né? Exato. Mas porque eu sempre procurei ter essa tomada de risco, né? Às vezes calculado, às vezes incalculado. Teve vezes que, né, o risco chamou ali, né? Quase fui estopado algumas vezes ali na operação, mas deu certo no final, né? Então acho que essa é uma coisa que é importante, cara. Tem que tomar risco, mas para tomar risco também o cara tem que ser, cara, fazer a coisa acontecer, entendeu? Acho que isso é bem importante. Assumir a responsabilidade consigo próprio, assumir a responsabilidade com seus atos, né? Cara, minha conta, meu endividamento. Cara, tu não fez. Uhum. Ou tu fez, ou tu não fez. Exatamente. Se você fez, você vai colher o resultado. Se você não fez, ninguém vai fazer por ti. Então, eu acho que isso é uma coisa que é bem importante. Eu procuro passar muito isso pro meu time, né? E acho que até tá sendo um trabalho bem eficiente, porque a gente tirou as métricas agora do último semestre no time. Cara, e por incrível que pareça, o meu time dentro da área de renda variável foi o time mais eficiente em termos de alocação de produtos e estratégias que são recomendados pela empresa, né? Legal. Porque muitas vezes tem aquele produto que o cliente, pô, tu passa uma oportunidade pro teu cliente, o cara fala assim, cara, isso eu não quero, isso é tal coisa, né? E aí tem bastante disso. Cara, hoje, no último semestre inteiro, né, que foi uma janela de avaliação em que eu tenho estudado bem recente, cara, hoje, se eu pegar o meu time, a gente tem aproximadamente 730 milhões de reais em termos de clientes, né, embaixo de nós, e das alocações que a gente apresenta para esses investidores, 86% do volume e da quantidade de operações foi condizente com os parâmetros de riscos impostos pela IQI e pelo BTG, e 90% do capital alocado é em estratégias voltadas à segregação de risco, ou seja, ou proteção de capital, ou algo nesse sentido, entende? Então a gente tem a melhor taxa de eficiência e, cara, teve júnior meu aqui que eu peguei o cara conseguiu, num momento que não conseguia fazer as coisas, sentar o cara e falar assim, irmão, o que tá acontecendo, cara? Me explica. Pô, cara, por que você não tá batendo tuas metas? Por que tu não consegue conversar com teu cliente de maneira geral? E o cara se abrindo a ponto, o cara falou assim, pô, cara, eu não consigo tal coisa porque eu travo, porque quando eu era criança meu pai me batia. Aí agora ele falou, pô, peraí, então o negócio é psicológico. Então, cara, a gente vai aprendendo ao longo da vida e o pouco que a gente vai tendo, né, até porque eu também não sou um cara muito velho, mas assim, acho que o pouco que a gente vai tendo de oportunidade na vida, a gente consegue ir passando pros demais, assim. Então, acho que o sucesso que eu tenho hoje é muito em cima disso, entendeu? O sucesso pessoal.
Não digo sucesso pericial, digo sucesso pessoal. Isso aí, financeiro também, porque hoje o Vitor ganha bem pra caramba. Vou falar aqui pra não assustar vocês. Eu já conheci esse cara ganhando muito dinheiro já. Estudando nessa história aí, porque a gente viu os altos e baixos. Venceu e foi. Não, cara, não foi. Um dinheiro, não digo à vontade, mas um dinheiro muito bom. Um dinheiro muito bom, cara. E que hoje dá pra, graças a Deus, dá pra guardar, dá pra eu investir, dá pra eu me divertir, dá pra eu investir em mim mesmo, dá pra eu compartilhar com a minha família. Isso. Então, são coisas que são bem, bem importantes. Por exemplo, hoje eu tô em Florianópolis, né? Minha família toda de São Paulo. Cara, eu basicamente consegui organizar um pacote de viagens ali pra trazer meus avós, tios, primos aqui pra minha casa, pra ficar um final de semana aqui, entendeu? Olha que legal. E, tipo, isso é uma coisa importante pra mim, porque eu quero que eles tenham o mesmo contato que eu tive com esse lugar, que pra mim hoje é minha casa. Florianópolis hoje é minha casa, me entrega tudo que eu tenho. Tudo que eu preciso na vida eu tenho aqui nesse lugar e aos poucos a coisa vai acontecendo. Eu espero um dia que minha família inteira mora aqui. É muito bacana. Importar o pessoal pra cá, né? Eu sempre comento bastante com o pessoal que dinheiro, no final das contas, serve pra isso, né? Serve sempre proporcionar coisas boas pra tua vida, pras pessoas que você gosta. Então, você poder trazer pai, mãe, os irmãos pra perto ali, pra curtir essa ilha maravilhosa. Exatamente. A propósito, Coisa que não tem preço. quem tiver a oportunidade de visitar o nosso escritório em Florianópolis, claro, venha visitar o escritório em Florianópolis, mas venha visitar Florianópolis, não vai se arrepender por nada. Essa terra é muito boa, eu faço uma divulgação danada. Isso aí. Eu sei que você tá com um horário aqui já, nós já passamos até um pouquinho, não sei como é que você tá apurado? Cara, não, pra mim tá tranquilo, acho que eu tô gostando da conversa, enfim, acho que tá indo bem, assim, tá dando pra fluir bem. A gente toca mais um pouco. Eu sei que o pessoal gosta muito de ações que pagam bons dividendos. A galera me pergunta muito a respeito disso. Sei que nem sempre é o foco da mesa, mas se tem alguma operação interessante que dá para fazer, o que você acha dessa estratégia numa linha, por exemplo, Barsi, de você acumular dividendos com ações? Como é que isso funciona na tua opinião pessoal? Cara, na minha opinião pessoal, até minha linha de investidor pessoal. Cara, é o mais correto que tem, na verdade. Porque, assim, eu já vi em apresentações anteriores tu mencionando a respeito da parte de day trade, enfim, esses gurus de mercado que tem por aí. Cara, a gente que é do mercado, a gente sabe que esse tipo de coisa, cara, não funciona. Não funciona. Já deixo aqui claro. Não funciona. Então, muitas vezes, o cara que ele investe a grana dele no mercado de ações numa linha especulativa, especular não é errado e não é ruim, desde que seja na dosagem correta. Excelente. Né? Muitas vezes o cara que ele especula demais, ele perde demais. E aí, às vezes, o cara coloca em xeque a vida dele, né? Eu já vi cliente quebrar num dia de mercado. O cara abrir ali, ter 400 mil reais e finalizar o dia devendo 180, 200 na corretora. Então, isso é muito triste, cara. É triste, assim, o cara te ligar e falar assim, chorando pra ti, falar, cara, me salva. O cara bufando assim no telefone porque ele torrou o dinheiro dele, ele torrou o que ele levou anos pra construir, ele sabe o suor que teve em cima daquilo, e ele torrou aquilo simplesmente por uma questão de imprudência, falta de conhecimento e ganância. Então, quando a gente fala que investir em ações é um exercício mais de paciência do que de matemática ou conhecimento, é isso, né? Cara, eu vou dar um exemplo bem simples, assim, e eu sempre costumo usar esse exemplo com os clientes que eu atendo. Cara, pensa que tu é dono de uma padaria. Eu vou traduzir uma carteira de ações dando o exemplo que você é um dono de um padeiro. Isso é legal. Beleza? Isso é uma carteira de ações. Cara, tu é dono de uma padaria e você vende 100 pães por mês. Perfeito? Você investiu 100 mil reais naquela padaria para vender 100 pães por mês, certo? E 100 pães te trazem um lucro, tá? Números totalmente hipotéticos. Exato. 100 pães te trazem um lucro de 10 mil reais por mês. Perfeito? Cara, então tu investiu 100 para obter um fluxo de caixa de 10% daquele valor. Ao mês. Ao mês. Todo mês cai 10 reais na conta. 10 mil reais na conta.
O investimento, o investidor, quando ele compra uma empresa, o cara que investe na EQI, por exemplo, na EQI como empresa, o cara que monta uma companhia, ele não está preocupado se... É claro, isso é uma preocupação, mas a preocupação principal dele, onde que existe o valor da coisa, é em quanto tempo esse investimento ele se paga. O cara que constrói um condomínio de casas, em quanto tempo eu vou levar para essas casas se pagarem? Em quanto tempo eu vou ter meu retorno de novo? Isso daí, né? Então, investir em ações é um negócio que é meio deturpado hoje por esses gurus de internet, que é aquele coisa de você comprar uma ação a 10, querer vender a 30 e achar que você é o rei do mercado. Cara, tu não é o rei do mercado. Se tu acerta uma mão dessa, tu não é o rei do mercado. Você é um cara que deu sorte. Tu é um cara que deu sorte. Cara, uma mulher, tu é uma pessoa que deu sorte. Então, assim, por que eu te digo isso? Sorte no sentido de, pô, eu recebi aquela quentinha, eu vou comprar. Diferente do cara que estudou a empresa, sabe do que está acontecendo e ela se valorizou. Mas, qual que é o ponto que eu quero chegar? O cara que ele investe nessa linha, ele tem previsibilidade e ele não se importa com esse ruído que acontece no mercado diariamente. Então, voltando ao exemplo da padaria. Tu investiu 100 mil para ter um fluxo de caixa de 10%. Pô, é um valor brutal que você está tendo de fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa é o que gera valor do teu negócio. Aí tu fala assim, cara, então se eu vendo 100 pães eu faço 10, para eu fazer 100 por mês eu tenho que vender, em tese, 10 vezes mais pães. Então eu tenho que vender 1.000 pães por mês, certo? Então se eu investir 100, agora eu vou ter que botar 1 milhão. Perfeito. Botei 1 milhão na minha padaria, comprei um forno novo, um forno ultra mega blaster, um negócio porrada. E eu vou começar a gerar 100 mil de fluxo de caixa por mês agora. Qual que é o tempo de... o payoff, né? O payoff dessa operação? Em quanto tempo ela se paga? Então, partindo de uma constante que todos os meses vai entrar 100 mil reais de fluxo de caixa na minha padaria, em 10 meses eu pago o meu forno que eu gastei 1 milhão de reais. A partir do momento que esse fluxo de caixa ele pagou o teu investimento inicial, cara, teu risco é zero. Tu não tem mais risco de capital. Exatamente. Tu já não tem mais risco de capital. O teu risco de capital era até pagar. Até aquele investimento se pagar. A partir do momento que esse investimento ele se pagou, cara, coloquei 1 milhão, gerei 1 milhão. Tenho meu 1 milhão de volta e tem um negócio agora que me gera 10% de milhão todo mês. Então, aí o negócio começa a acontecer. E o investidor, a pessoa física, dificilmente ela consegue ter essa visualização, primeiro porque a gente não tem educação de matemática básica na escola, né? Então, culturalmente, o cara já não faz essa conta, né? Não estou dizendo que as pessoas são burras, não é isso. Isso não... É uma questão cultural. O cara não para fazer isso. É a mesma coisa do cara que financia um carro pelo banco. Eu não estou entrando no mérito de que ele não pode financiar o carro dele pelo banco. É a questão de o cara olhar e falar assim, eu vou financiar um carro, vou pagar por 5 anos, eu vou pagar quase 2, 3 carros nesse financiamento. Se eu pegar e fizer um consórcio, por exemplo, fica muito mais barato. Ou se eu, ao invés de eu tomar o financiamento, eu aumentar um pouco mais a minha liquidez, né, a minha coisa, entendeu? Pagar à vista. Então, às vezes, é uma coisa que falta bastante. E aí, no investimento em ações é a mesma coisa. A tua carteira de ações é um negócio que é o seguinte, cara, tu colocou 100 mil reais, um exemplo. Com 100 mil, 50 mil, 10 mil, R$1.000 que seja. Não importa o valor. Tu iniciou com o teu capital. Cara, ao longo do tempo, aquele capital ele vai ter um risco. Que é a variação positiva, negativa e tudo mais. Só que uma coisa que é muito importante, você investidor que está assistindo isso, assim, cara, entenda de uma vez por todas. O mercado de ações, o mercado financeiro, ele é construído por pessoas. E se todas essas pessoas estão felizes, a coisa vai bem. Porque eu tenho todas as pessoas tomando o mesmo nível de risco. Tá todo mundo eufórico. Se todas essas pessoas elas estão preocupadas, ninguém quer tomar risco, todo mundo sai fora. Então, a variação de preço que a gente vê semanalmente, diariamente, mensalmente, anualmente, em décadas, ela é uma tradução... Ou melhor, no curto prazo... Isso no longo vai diluindo. No diário, no semanal, no minuto... É humor. É temperamento dessas pessoas que estão aí no mercado. Saiu tal notícia... Vendo essa posição. No longo prazo...
é aquela empresa que consegue pagar o forno que gera o pão dela o mais rápido possível, consegue diminuir o risco de capital dela e gerar eficiência de geração de fluxo de caixa. Então, o que o mercado precifica no longo prazo são empresas boas, geradoras de fluxo de caixa, com baixo endividamento operacional, com baixa risco de capital, né? É a mesma coisa. O mercado não vai olhar e falar assim, cara, tu é uma empresa alavancada que não gera caixa e tá endividada e tudo mais. Boa sorte. Entende? Coisa que, se eu reparo, não sei se é do brasileiro ou se no mundo inteiro fazem isso, mas eu vejo isso no Brasil, porque são os investidores que eu acompanho e muitas vezes agora pessoas através das redes sociais, né? Você vê aquela empresa que é linda, você gera caixa, baixo endividamento, tá tudo redondinho. Essa ninguém comenta. O pessoal quer comprar lojas americanas, que caiu, tá olhando para a IRB, tá olhando para a Oi, no passado tinha Cogna, Via Varejo. Então parece que as tranqueiras elas ganham muito mais notoriedade do que, sei lá, um Banco do Brasil, um BB Seguridade, que entrega ali, né, todo ano seu dividendinho, a coisa vai fluindo, né? Cara, sabe o que é isso? É marketing, cara, é hype. O teu guru do YouTube, ele não vai vender, ele não vai conseguir colocar visualização no canal dele falando de, por exemplo, BR Partners, uma excelente pagadora de dividendos. Ele não vai conseguir colocar visualização no canal dele falando dos projetos que a Klabin está desenvolvendo hoje, ou falando do porquê que o Banco do Brasil hoje é o banco dentro do mercado financeiro hoje de ações listadas, um dos bancos mais eficientes que tem para se comprar em termos de valuation descontado, porque é uma empresa hoje que tem um nível de pluralidade de negócios que o mercado internacional precisa. O Banco do Brasil fornece crédito para o agronegócio no Brasil inteiro, praticamente, isso por uma questão de construção do país. O Banco do Brasil, lá atrás, na época da independência e tudo mais, era o banco que fornecia crédito para o país inteiro. Era o Banco do Brasil. E o agronegócio, que é um negócio que hoje é uma economia trilionária no Brasil, né, capta crédito nesse banco. Ou seja, é o banco que o principal produto do banco é crédito. É o banco que vende dinheiro para a principal economia que move o país. Exatamente. Pô, cara, né? Então assim, ninguém vai falar sobre isso. É exatamente como você disse. Por que vão falar de Americanas, Magalu, Merios e coisa e tal? E eu não tô tirando mérito dessas empresas, eu acho que são empresas assim que têm as suas particularidades, né? Mas por que vai ter isso daí? Porque são empresas com uma liquidez mais reduzida em termos de capital, são empresas que tá no hype, tá na boca do povo, né? A Magalu, todo dia tem alguém tentando encontrar a nova Magalu. Cara, não vão achar a nova Magalu. A Magalu lá atrás, ela se tornou a Magalu que é hoje, que valorizou infinitamente naquela época, porque a Magalu tinha uma coisa que ninguém tinha, vantagem competitiva. Ela se antecipou a um movimento de mercado que nenhuma outra varejista se antecipou, né? A parte da digitalização, essa coisa e tal. Só que hoje, a Magalu ela tem que competir com a Amazon, com o Shopee, Mercado Livre e por aí vai, né? Então, assim, cara, falta esse exercício para o investidor médio, né? E o que a gente tenta fazer aqui hoje, cara, não é mudar a concepção do investidor a ponto de falar o que ele tem ou o que fazer, até porque o dinheiro é teu. Eu não vou ser o cara que vai falar assim, cara, você é obrigado a fazer isso. O meu trabalho não é esse. O meu trabalho é ouvir o que você tem para me dizer e falar assim, Vitor, eu quero fazer tal coisa, eu vou te dar 3, 4, 5 alternativas diferentes, com riscos distintos, para que você possa ter tua tomada de decisão e te explicar cada um desses caminhos. Então, cara, respondendo um pouco mais da tua pergunta ali sobre o método Barsi de investir, cara, eu acho que é o método mais correto que se tem. Por quê? Você tem que ser investidor para você fazer dessa maneira. Você tem que investir o seu tempo ali dentro, né? Você não... Uma ação, um Banco do Brasil, por exemplo, que hoje está provisionando na casa de 10... Não, esse ano aumentou. Vou pegar um que está mais... sei lá, para pegar Vale, 12, 10% de dividendo no ano, né? Nos últimos períodos aí. Cara, significa que se você comprar uma ação a R$70 e ela manter esse nível de pagamento, cara, vai levar mais ou menos aí
próximos 10 anos para você pagar o teu investimento, né? Só que a partir do momento que essa Vale repagar o teu investimento, o custo de capital é zero. Então por que os caras que são os maiores investimentos da bolsa é tudo grisalho? Porque o cara começou com 20, 30 anos de idade e o cara levou 30 anos para fazer a carteira dele chegar nesse ponto. Hoje esse cara, ele não tem mais risco no mercado. Ele não tem aí se a carteira dele tá subindo ou caindo. Porque a carteira dele gera tanto fluxo de caixa que é a melhor aposentadoria que o cara pode ter. Então isso é um ponto muito importante. E aí, o que a gente apresenta para os nossos investidores aqui que acaba fazendo muito sentido, né? Voltando ao aspecto dos derivativos pela diversificação de risco, né? Cara, tem um movimento muito simples que a gente faz com a parte de opções, que é até um nível de operação bem conhecido no mercado, chamada venda coberta, ou lançamento de call, dividendo sintético, enfim, cada um chama como quiser. Que é uma coisa bem simples, cara. Tu compra uma ação, tu vende um direito de compra daquele papel. Basicamente é o seguinte, eu tenho ação, certo? Eu tenho ação, e eu viro pra você e falo assim, Lara, cara, quer comprar minha Banco do Brasil por... O papel tá negociando a 30, beleza? O papel tá valendo 30 no mercado. Aí eu falo assim, Lara, pô, tu quer comprar minha Banco do Brasil por R$35 se ela for a 40? Tu fala, cara, compro. Aí eu falo, pô, eu te vendo esse direito então por R$1. O papel tá negociando a 30. Eu posso ter até os 35 pra ganhar na ação, subir. Só que se ela for a 40, eu tenho que te entregar ela a 35, porque eu travei um direito contigo. É a mesma coisa do apartamento. Exato. Cara, tu me pagou R$1 agora, eu já embolso R$1, entra no meu bolso agora esse R$1. Bota aqui no meu bolso. Se a Banco do Brasil subir demais, eu vou ter lucrado dela dos 30 e dos 35, você tá lucrando mais teu dinheiro ali, né? Os teus R$4, porque você me pagou 1. Em tese, se o papel for a 40, você comprou ele a 35, você ganhou R$5 por ação, me pagou R$1 naquele custo. Teu payout foi em R$4 de lucro pra ti. Perfeito? Foi um bom negócio pra você, foi um bom negócio pra mim, todo mundo está ganhando, né? E aí pra mim foi um ótimo negócio, porque, pô, eu te vendi uma ação a 35, em tese do momento que eu fiz essa operação contigo, dos 30 aos 35, eu teria ganho R$5. Só que como tu me pagou R$1, eu embolsei aqui, eu vendi minha ação por R$6 no final da conta. E aí o que a gente faz bastante? A gente faz bastante esse nível de operação para prazos curtos, prazos de 15, 30 dias, porque eu consigo gerar fluxo de caixa na carteira dos investidores. Então o cara bota ali R$100 mil, que seja, né? Vou pegar a carteira dele, vou vender, fazer esse nível de estratégia, e em um mês o cara recebe ali R$4.500 na carteira dele de dividendo sintético, né? Entrou ali um fluxo de caixa na carteira dele. Ele vai ter duas alternativas. Ou pegar esses R$4.500 e aportar isso numa liquidez, reaportar numa ação, aumentar a posição acionária dele, ou tirar esse dinheiro, enfim, coisa e tal, ou bater isso no custo de capital inicial dele. Ou seja, o cara que colocou ali, embolsou R$4, R$5 mil, o cara embolsou R$5 mil no período, cara, concorda comigo que se ele já embolsou esse dinheiro, o custo de capital dele já não é mais 100, é 95? Então, o que a gente procura fazer na mesa é, ao invés de você comprar uma ação e esperar ela te pagar, ela ser eficiente em termos de te pagar o que você investiu nela ao longo de 5, 6, 7, 10 anos, a gente encurtar esse prazo com o derivativo. Então, cara, assim, ó, é o seguinte, tu tá investindo 100, 200, 10, 15, 1 milhão, 10 milhões, meu querido, a gente vai fazer a tua carteira se pagar o mais rápido possível. Pela conta que a gente tá fazendo aqui, e aí eu vou levar em consideração curva de juros, eu vou levar volatilidade, eu vou colocar tudo isso dentro de alguns modelos matemáticos de precificação e vou traçar um nível de consistência de pagamento. Cara, se a gente conseguir alcançar isso daqui dentro desse período, em tanto tempo tua carteira está com risco zero. E a partir daqui, cara, o mercado pode subir 35, que você está ganhando 35. O mercado pode cair 35, que você não... Ou melhor, se o mercado subir 35, cara, 35 de risco livre. Se o mercado cair 35, em tese você já não tem mais risco, porque você já pagou todo o teu capital de risco. Teu capital de risco, que é o mais importante. Então, essa mudança de concepção é muito importante para o investidor. E aí, é o que, por exemplo, eu apresentei para os teus clientes, que eram clientes holders, tinham posições compradas há anos. E aí, cara, quando começa a mostrar a conta da coisa toda,
acaba fazendo muito sentido pro investidor. E o investidor, cara, ele tem que ter um perfil muito importante, ele tem que saber ouvir. O bom investidor, ele tem que saber ouvir, porque ele nunca é o cara que tá 100% certo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não tô nem falando investidor, nosso cliente, tô falando investidor. Exato. Às vezes tu é o cara que tu analisou o teu negócio e fala assim, cara, eu vou comprar essa empresa. Você chega alguém e fala assim, cara, não compra essa empresa porque é um mau negócio. Cara, tu tem que ouvir o que essa pessoa tem pra falar e o porquê que ela tá te dizendo isso. Cara, é tua obrigação tu fazer isso. Porque se aquela pessoa tiver certo, tu pode perder dinheiro. Entendeu? Às vezes você pode ser uma pessoa que esteja enviesada para um determinado nível de coisa. E você se enviesou nos teus números. Você se enviesou na tua concepção. Você não ouviu o que aquela pessoa tá te dizendo. E às vezes aquela pessoa ela pode estar errada ou ela pode estar certa. Eu até, nessa questão do viés, eu tenho uma história interessante, talvez a pessoa tenha visto, que eu comentei assim em alguns podcasts já, mas é de um cliente que ele já chegou portabilizando mais ou menos uns 50% do patrimônio que ele tinha em vida, as 2,5 milhas, ele tinha 5 milhões no total, 2,5 milhas era em via varejo. Ele tinha inclusive uma parte do patrimônio mobilizado em galpões, alugados para via varejo, ele trabalhou no varejo a vida toda, então aquilo fez parte da vida dele. O cara que assumiu vários cargos de diretoria, trabalhou 30, 35 anos com varejo, no final da vida dele, com a vida resolvida já, podendo tirar ali bons investimentos, seus 25, 30, 35 mil todos os meses, de dividendos ou através de uma renda fixa. O cara resolveu que ele achava que via varejo ia disparar de preço e comprou metade do patrimônio. A coisa foi só complicando. Depois de um tempo, conversando com ele, ele falou assim, Rafa, estraguei minha aposentadoria por causa da ganância. Não tem problema você fazer isso com 5% da posição. E era justamente aquele ponto que você estava colocando que estava enviesado. No meu caso, ele já portabilizou essas posições, então eu não pude opinar se ele deveria comprar ou não deveria. E era aquela situação que, falou assim, Rafa, tenho muita dó de vender porque eu já estou perdendo muito dinheiro. Eu não quero vender isso. Então, estava imobilizada a situação. Essa questão psicológica ela é muito importante, porque o cara ele tem que saber onde perde também. Então, muitas vezes eu vou atender um cliente novo e eu falo para ele, cara, qual que é o teu nível de aceite de tomada de risco? Se tu vê tua carteira caindo 30%, porque pode acontecer, tu vai se sentir confortável com isso? Hoje eu sou acionista da Cosan, só física. Eu tenho ações da Cosan hoje, mas... Cara, eu tô com o Cosan tomando 30% de queda. 32% de queda fechou hoje. Zero dor de cabeça pra mim. É um dinheiro que eu não preciso dele agora, não vou utilizar ele agora. Só que o Cosan é uma boa pagadora de dividendos pra mim. Quer dizer, agora daqui em diante não sei se vai ser mais tanto, porque tem algumas mudanças pra acontecer na empresa. Mas enfim, o que eu quero dizer. Eu sou um mau investidor por causa disso? Não. Eu vejo como um bom negócio, né? Então assim, no final do dia, cara, a tua concepção entre você se sentir um bom investidor, cara, é o teu nível de aceite de tomada de risco, né? Apesar de que o Cosan tá caindo 30% hoje, né? Representa 12, 13% da minha carteira de ações. Então, perfeito. Confortável, entende? É diferente do cara que coloca metade. Mas, por exemplo, olha onde que você tem o atendimento de uma mesa de renda variável. Ou melhor, não vou nem enviesar para uma mesa de renda variável, mas você ter o suporte de um especialista que realmente está olhando ali a coisa toda ao longo do dia inteiro. Via varejo, vou utilizar o mesmo exemplo, tá? Cara, 2020. Via varejo anuncia um plano de reestruturação da empresa. Se eu não me engano, nessa época a Via varejo estava negociando próximo dos R$15, 17. Uma coisa nessa cifra. Me recordo bem disso. E os caras abriram um follow-on, captaram alguns bilhões e, cara, vamos investir, vamos fazer uma série de coisas e tal. E tu viu o balanço da empresa, só positividade. Só que aí tu olhava o nível de resultado operacional, o negócio não tava bem. Aí, quando foi no último TRI de 2021... a Via Varejo apresentou um prejuízo equivalente a 90%. Um prejuízo não. Ela teve um resultado 90% inferior ao que ela teve no balanço passado. Na hora eu liguei para os meus clientes e falei, cara, não é ativo para continuar mais. Mas eu tô perdendo. Eu falei, cara, vai perder mais.
E uma coisa que é muito importante, tá? Mercado de ações, mercado financeiro, precifica lucro. Se a empresa não dá lucro, eu não vou tomar risco. Se a empresa não tem margem, não tem fluxo de caixa alavancada, eu não vou tomar risco. A empresa já não tinha mais vantagem competitiva, tomou um movimento de digitalização tardio, perdendo margem, perdendo resultado operacional, aconteceu com o papel. E na época era uma empresa que estava negociando a múltiplos extremamente elevados. Então é um pouco do que a gente vê, né? Então assim, na hora de você, cara, não tem problema o cara tomar uma decisão de risco, desde que ele ao menos vá buscar todas as informações. E é para isso que a gente está aqui. Então hoje quem fala com vocês aqui é o Victor, é o outro assessor aqui dentro, cara, mas por trás de mim, cara, eu tenho um time de 50 analistas dentro do BTG, que olha mercado nacional e internacional. Os caras se dividem setorialmente dentro do banco para poder avaliar o que está acontecendo dentro de cada companhia. Eu tenho analistas dentro da IQI, que vão olhar cada segmento da bolsa, o segmento de fundos imobiliários. Você como cliente IQI, ou até mesmo você que não é cliente IQI, que pode se tornar, cara, tu tem isso de graça na tua mão. Tu é uma pessoa que está literalmente o dia inteiro fazendo isso. Eu tive uma experiência com um cliente meu essa semana, que eu atendo ele, e o cara tem uma carteira bem relevante, assim, em termos de patrimônio. A carteira dele tá, assim, uma bagunça. 30 e poucos ativos na carteira, tal. Ele é um cara bem resistente no que diz respeito a movimentar, trocar as posições e tal. É um médico muito demandado de tempo, às vezes até difícil de falar com ele. E aí eu tentei contato com ele nas últimas semanas, não consegui. E aí ontem eu mandei uma mensagem pra ele e falei, pô, tentando contato contigo, cara, algumas coisas que a gente precisa falar sobre os teus investimentos. O mercado tá tomando algumas diretrizes que eu acho que é legal a gente se antecipar. Vamos bater um papo. Aí ele me respondeu da seguinte maneira, cara, tô bem corrido, não tô tendo tempo pra fazer praticamente nada, só que eu também não quero mexer na minha carteira porque eu tenho que fazer o valuation das minhas empresas. Eu ouvi aquele áudio e falei assim, cara, posso ser bem honesto contigo? Você não tá tendo tempo nem de me responder no WhatsApp e tocar os teus próprios negócios, que é a tua renda ativa. Quem dirá de fazer o valuation de 30 e poucas companhias. Tá, cara. Deixa eu te ajudar. Beleza, Vitor, me manda uma proposta. Eu mandei pra ele e tal, um negócio que fez sentido. Falei, cara, eu acho que hoje, pela tua realidade de vida, teu perfil de investidor, eu acho que aqui é um caminho legal. E mandei uma estratégia de alocação pra ele. O cara abraçou na hora, né? Que é uma coisa que fez bastante sentido. Então, cara, a gente como pessoa, a gente tem que saber também a nossa capacidade. Exatamente. Então, Sim, tem como ser... Que nem quando a gente pergunta assim, Rafa, você leu o balanço de determinada empresa? tá. Eu vou pegar ali um analista que ele já leu todos os balanços dos últimos 5 anos do setor, tanto daquela empresa quanto dos concorrentes. Sim, exato. Então, que ele é o cara certo, talvez já tenha conversado com diretores, já visitou diversas empresas, que eu vou me meter a tentar ser analista. Exato. Cada um ali no seu barato. Então, cara, eu sempre falo para os meus clientes, cara, eu acompanho essas ações. Falo pra ele. 10, 15 papéis ali que eu acompanho, eu posso dizer assim, com maestria, eu não vou dizer com maestria, né, mas eu posso dizer com propriedade o que está acontecendo e por que ele pode ser um bom negócio para ele ter na carteira dele. Mas, cara, não espere que eu vou saber de tudo, porque eu também sou uma pessoa e eu parto do seguinte ponto, isso também é uma coisa que é muito importante para mim, cara. Já é difícil pra caramba tu fazer uma coisa bem feita, quem dirá duas. Então eu não vou olhar pro meu investidor e falar assim, cara, eu sei o que tá acontecendo no mercado inteiro. Não sei. Né? Não sei o que tá acontecendo, eu sei o que tá acontecendo aqui. Se você me perguntar o que tá acontecendo aqui, eu posso te responder. Cara, se você tá me perguntando de outra coisa, cara, essa informação eu não tenho, das duas uma. Ou eu vou buscar, ou eu vou atrás de quem sabe. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa concepção também que é muito importante e ter esse nível de transparência, né, cara? A gente tem que ser transparente nesse nível de questão, né? Muitas vezes o cliente, eu já vi situações de você lidando com clientes meus, eles chegam com determinada ideia de, não, quero comprar determinada ação. E aí você vai, tá, mas por que você quer fazer isso? Na verdade, eu quero os dividendos dessa empresa. Então, a gente tem formas mais eficientes de fazer isso. Quem sabe um dividendo sintético, e você mostra os prós e contras,
Exato. De 3, 4, 5 alternativas. Não pode ser uma empresa que talvez você nem acompanhe, mas você tem ali as ferramentas necessárias para mostrar para ele as maneiras que ele pode atingir aquele resultado que ele quer. E cada um, naturalmente, tem suas vantagens e desvantagens. Sim. Ele vai falar assim, essa desvantagem não me incomoda, mas essa vantagem é muito atraente. Vou selecionar essa opção. Cara, eu tive essa experiência essa semana agora. Eu tava conversando com um cliente, queria fazer uma estratégia envolvendo opções. E aí a gente foi conversando, a gente passou uns 2, 3 dias estressando a ideia até o ponto de a gente chegar na questão operacional. E aí na hora da questão operacional eu apresentei uma coisa pra ele, ele falou, cara, mas isso daí pra mim não tá muito atraente, acho que eu vou fazer tal coisa. Eu falei, cara, não faz. Espera, deixa eu montar outras coisas pra ti e te apresentar alguns trade-offs, né? E aí eu voltei, quebrei a cabeça, cara, apresentei mais 3 caminhos pro cara. Ele falou, pô, Vitor, ainda bem que eu te aguardei, cara, porque eu acho que... E o que a gente acabou fazendo? Uma parte a gente seguiu numa linha que para ele fazia mais sentido, outra parte a gente fez um pouco com o que eu apresentei para ele, outra parte a gente fez uma mescla das duas coisas. Mas no final ele teve um rendimento muito melhor para fixado na posição dele, simplesmente porque ele teve o meu apoio ali também, né? Às vezes se ele só estivesse sozinho, cara, ele ia olhar uma única coisa e tomar aquela decisão. Pô, eu às vezes aqui eu posso ligar na mesa do banco, eu posso falar com outras áreas, com outras frentes. Eu não vou dizer pegar uma informação privilegiada porque a gente nem tem isso, né? Não tem nem como ter isso. Mas assim, cara, é você tentar compreender o que está acontecendo no mercado também. Então, às vezes, muitas vezes eu faço isso, eu ligo no banco e falo assim, cara, onde que tá a vol do mercado hoje? Aí os operadores do banco falam, cara, ó, a gente tá vendo bastante vol nos derivativos de tal e tal e tal papel. Cara, tá acontecendo tal coisa, saiu tal balanço, tal coisa. Então já volto pro cara e falo, cara, ó, se tiver tal coisa, a gente tem que ir nesses candangos aqui, ó. Temos que vir nesses negócios. Cara, tu não quer tal coisa, cara, é desses que a gente vai fugir, entendeu? E às vezes o cara nem tem essa informação, entendeu? Então isso que é bastante importante. E eu acho que esse nível de assessoria é isso que é uma assessoria de investimentos, né? É você assessorar o teu cliente. Eu não tomo a decisão por ti. Eu te ajudo a tomar a decisão, né? Então é o que a gente procura fazer na mesa, cara. A gente procura fazer na mesa e é o que dá certo. Onde a gente tem um nível de NPS, né? Que é a satisfação do cliente, basicamente, é extremamente elevado, bom pra caramba no nosso NPS. A gente tem uma baixíssima evasão de clientes da base. Então, pô, tem cliente promotor, baixíssima evasão. E assim, não tem como controlar o que vai acontecer no rendimento da carteira do investidor, porque depende do mercado, né? Então, outro ponto. O cara que fala pra você, fala assim, cara, eu vou te dar tanto por mês. Certo. Foge. Foge, né? Porque, cara, não existe isso no mercado de maneira nenhuma. O cara que te entrega renda garantida com renda variável, ele só entende uma coisa que é de enganar pessoas. Ele tá tentando te enganar. Cara, isso é um fato, tá? Bom, acho que eu consegui trazer aí um pouco, né, da coisa toda. Exato, cara. Nós vamos ter que marcar mais uma conversa. Cara, eu acho que... Ele tá com a agenda corrida, ele precisa viajar, que amanhã ele tem um monte de coisa pra resolver. Pois é, amanhã eu vou pra São Paulo. Isso que já virou a maior conversa que a gente teve aqui até agora. Já tem várias outras perguntas que eu quero fazer, mas quem sabe a gente já faça ali num estúdio novo. Ou se vocês gostam do fundo aqui, a gente pode fazer por aqui também esses momentos. Mas eu vou precisar liberar o Vitor, não vai ter muito jeito. Você puder passar suas redes sociais, pessoal, não sei se você atua em Instagram, alguma coisa desse tipo. Cara, não atuo, eu tenho meu Instagram pessoa física, mas assim, bom, quem quiser procurar lá, VictorBS _ Victor com C mudo, BS, B de Borges, S de Silva, _ não sei que é fechado até porque é o meu, mas enfim, podem seguir lá, aceito numa boa, não tem problema. E depois eu posso deixar o meu contato de assessor mesmo, que aí eu acho que é onde eu realmente posso agregar ali para vocês, uma vez que dentro das minhas redes sociais particulares vai ter mais o meu estilo de vida do que mercado mesmo, né? Isso é uma coisa que eu não pensei, a mesma situação. Inclusive eu vou colocar depois do site ali um WhatsApp direcionando direto para renda variável. O Vitor hoje ele atende clientes num nível bem alto ali, já tá em coisa de 3, 4 milhões para cima. Hoje o nível de carteira que eu atendo é pelo menos 5 milhões. Pelo menos 5 milhões. Pelo menos 5 milhões. Mas ele treina um time que é fantástico, que ainda não tá bebendo da mesma fonte que o Patrick. Então as informações são muito parecidas, é alguém que vai poder lhe auxiliar, né? Em todas as partes também, né? A gente fala que, poxa, day trade não funciona. A gente sabe que não funciona na prática, mas você vai fazer, é interessante que você faça
com alguém que quando você precisar fazer uma ligação, travou a plataforma, preciso resolver um problema, Cara, e hoje, o Vitor volta lá para isso. Hoje eu, na minha base, claro, sou cliente com um patrimônio elevado, mas na minha base eu tenho day traders na minha base. Né? Hoje eu presto literalmente suporte. Cara, eu não vou ficar ali dando... Né? O cara sabe o que ele tá fazendo, mas a hora que deu algum problema, ele me liga e eu resolvo na hora a situação dele. Exatamente. Então, cara, procurem aí, o Lara vai deixar as informações todas da nossa mesa ali e tudo mais. Vai ser um prazer ter você como nosso cliente, o nosso investidor aqui na mesa. E aqui na EQI a gente tem uma coisa bem simples, cara. Pra gente poder crescer, a gente precisa de você. Então, cara, no final do dia, o nosso foco sempre vai ser no nosso cliente. Sem vocês, tem isso aqui, né? Não tem, exato. Então, cara, venham que vai ser um trabalho bem legal aí que a gente pode realizar em conjunto. Coisa linda. Fechou? Vitor, obrigado, cara. Foi sensacional. Foi um prazerzaço. Bate-papo. A gente marca próximas aí, enfim, acho que tem bastante coisa pra gente discutir. Quero trazer mais coisas especificamente sobre a parte de derivativos mesmo, parte de ações. A gente pode fazer algumas conversas um pouquinho mais técnicas. Inclusive, cara, se o pessoal que estiver assistindo aí, ver a coisa toda, quiser, cara, a gente pode marcar uma call mais técnica até mesmo, até pra falar, entrar um pouco mais no detalhe. Fica, né? Deixem nos comentários aí, ou manda lá nas caixinhas. Pô, assistiu bate-papo com o Vitor, vamos construir uma coisa mais técnica. A gente pode fazer em modelo de live, estruturar. O Vitor vai ser professor bônus ali, eu já falei pra ele que eu vou explorar todo esse conhecimento em umas aulas boas ali no nosso curso de investimentos. Então, show. Né, nessa parte vai dar para aprofundar bem ali o conhecimento, porque o pessoal já vai ter toda uma base construída. Sim. Então, já vai ter assistido várias aulas, já vai chegar lá entendendo o que é uma call, o que é uma put, né, vendeu descoberto, vendeu coberto. Se o cara cai de bandeja, já começa a falar desses termos, o cara fala, meu Deus do céu. Tô entendendo nada. Não, e aí, cara, vocês vão ver que é um negócio bem simples e uma vez que entendido, a linha de tomada de decisão, ela fica muito mais fácil. O negócio é só tirar o bichinho do desconhecido. Quebrou o receio do desconhecido, a coisa anda bem. Fechou? Isso é bem verdade. Fechou. Lara, prazer. Obrigadão, velho, por te liberar. Obrigado a você que estiver assistindo aí até a finaleira. Desafiador, cara. Hoje a gente estendeu bastante, mas pois é. No final, muito obrigado. Beleza? Vamos que vamos. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.